Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Já somos mais de 12 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Estamos aí caminhando aí para a marca de 13 mil inscritos e você pode se inscrever aqui e ajudar a gente a chegar nessa nova marca. E, claro, acompanhar também todas as novidades do No Ar Podcast no nosso Instagram. Lá já somos mais de 14 mil seguidores e você pode também acompanhar todas as novidades. Claro, você pode ouvir o No Ar Podcast também no Spotify, que nosso episódio também está completo lá, beleza? Então acompanhe o No Ar Podcast e nesse episódio aqui você também pode deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar para todo mundo, inclusive se você está chegando pela primeira vez por causa da nossa convidada, talvez você caiu aqui de paraquedas, você viu lá a Jéssica compartilhando, chegou aqui para assistir o podcast, seja muito bem-vindo, se inscreva e acompanhe a gente aqui que tem mais de 300 episódios e eu quero dar boa noite para ela que eu a conheço já há bastante tempo, mas é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de trocar uma ideia aqui e muito legal te receber aqui, Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite, conheço você literalmente desde pirralhinho, né, Thiago, dos Retiros. Exatamente. Muito feliz de ver que você seguiu a área na comunicação, né, você sempre levou muito jeito com isso, uma alegria grande estar aqui, obrigada a você, obrigada Thalita por tudo, tá bem? E uma honra. Muito bom. E é verdade, conheci a Jéssica num retiro de carnaval, né? Verdade. E retiros marcantes, assim, realmente pra minha vida, sabe? De mudança de vida mesmo, né? E são encontros, assim, que a gente nunca esquece, né? E toda a equipe lá do Fanuel, na época, todo mundo com muito carinho, e eu acho que isso é muito legal, né, Jéssica? Esse contato que a gente tem, assim, com as pessoas que são próximas de Deus também dá um norte, assim, para nossa vida. Acaba que a gente se encontra também profissionalmente através desse caminho que Deus vai direcionando pra gente, né? Sim, Fanuel, né? A gente fala que, sempre falou que uma vez Fanuel, sempre Fanuel, né? Acaba que a gente lá cria amizades, laços que são para a vida inteira, né? Eu tenho os meus amigos de lá, vocês que eu conheci lá, pessoas que a gente acaba não conseguindo se ver tanto pela correria, mas sempre que encontra é com muito carinho, tem uma amizade, uma parceria. Então é muito legal de saber que o movimento também agrega isso para a nossa vida, né? Não só a parte religiosa, que é importantíssima para a gente se manter firme, né? Sobreviver a essa loucura da vida, mas também celebrar as amizades, celebrar os encontros que a vida traz, né? Tenho amigos incríveis lá, que são hoje como parte da minha família também. É verdade. Então, um abraço aqui pro nosso querido amigo David, beijo, grande David. Irmão. Inclusive, tem um episódio com o David aqui no nosso podcast, é só você procurar aí no nosso canal, que é bem fácil, David Fanuel, só para você procurar aí, que o episódio foi muito legal também. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui, que graças a você a gente pode ter podcasts incríveis como o de hoje. O Plano SAF, lá em Nova Friburgo, tem uma novidade. Então você que está assistindo nosso podcast aí é de Friburgo, agora o SAF Pet pode ser incluído no SAF assistencial. Olha que legal, você que já tem o SAF assistencial e você tem o seu melhor amigo aí, o seu pet em casa, e você quer ter descontos em clínicas veterinárias, vacinas e tudo mais aí, você pode incluir o seu melhor amigo agora no SAF assistencial. Por apenas R$12 a mais R$12 por mês no seu carnê, você já inclui aí o seu melhor amigo. E aí tem descontos em clínicas veterinárias, pet shops e tudo mais. E aí você pode acessar o QR Code aqui, que você vai direto lá pro Instagram, SAF Pet, e lá tem todas as novidades. Caso você já tenha o SAF Pet, você pode entrar em contato no WhatsApp, que também está aparecendo aqui embaixo, que você pode mandar uma mensagem lá e solicitar a inclusão do seu SAF Pet no SAF assistencial. Claro, você também vai ter acesso ao Sou Vantagens. O Sou Vantagens é exclusivo para quem é associado ao SAF, tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados, está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então não perca tempo, se você já é um associado SAF, cadastre seu melhor amigo também no SAF Pet, e se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima da sua casa. Toda a região tem um SAF assistencial. Todas as cidades aqui da nossa região, você pode procurar o escritório mais próximo de você e, claro, trazer toda a família e também o seu melhor amigo. SAF assistencial, SAF Pet,
todo mundo tem. Gratidão aos nossos parceiros. E também estamos conectados via Free Online. A Free Online é top, Free Online é você feliz. A Free Online está disponível em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, também em Macuco, São Pedro, Lumiar, todos os lugares conectados através de Free Online. A Free Online também agora tem televisão, tá? Você pode assinar a TV por assinatura Free Online, além dos melhores planos de internet. Então você que está assistindo nosso No Ar Podcast aí, que é uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, quem sabe você trabalha em casa, home office, faz atendimento, ou quer assistir sua série, seu filme sem travar, a Free Online tem os melhores planos para você. Então acesse o QR Code também. Temos aqui o site da Free Online, todos os planos disponíveis, você pode acessar, ver qual que está mais de acordo com a sua realidade. A Free Online tem os melhores para você. Free Online, você feliz. Grande abraço também aos nossos amigos Free Online. E lá em Friburgo também, nosso grande parceiro é a Soneca Colchões. Inclusive, né, Thalia, nós tivemos esse final de semana lá na Soneca, no Cadima Shop. Tá rolando o super feirão aí do Cadima Shop com a Soneca Colchões. Ao lado da escada rolante ali, bem no meio ali do shopping mesmo, não tem erro, tem ali sofá, tem cama, tem colchões, tem poltronas, uma grande variedade, tudo com promoção para você, até 40% de desconto você encontra no feirão da Soneca Home e Soneca Colchões lá no Cadima Shopping, tá? Acontecendo até o dia 17, então fique atento, até quinta-feira tá tendo esse super desconto para você, inclusive com o horário de funcionamento do shopping. Então caso você não tenha tempo para ir nas lojas lá no Conselheiro Paulino ou na Alberto Braune, lá no Cadima Shopping é o horário de funcionamento do shopping, então até saiu do serviço, tal, dá uma passadinha lá no shopping e confira, já compra o seu sofá novo aí para sua casa, seu colchão. E lembrando que colchão não é tudo igual não, tá? E lá na Soneca você tem verdadeiros especialistas do sono que vão poder te ajudar a escolher o melhor colchão de acordo com a sua idade, com o seu biotipo. Caso você tenha problema de coluna, alguma coisa mais específica, é só falar lá com os especialistas da Soneca que eles vão poder te orientar com o melhor colchão. Além de colchão, né, sofá-cama, sofá-retrátil, também tem cabeceiras, travesseiros, uma grande variedade para melhor te atender. No Instagram deles tem todas as novidades, que é @sonecacolchõesnf. Acessa aí e confira. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito obrigado aí pela parceria de todos vocês. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, porque eu quero conhecer a trajetória da Jéssica. Jéssica, conta pra mim, você é friburguense mesmo, nasceu lá em Friburgo, conta um pouquinho pra gente de quem é a Jéssica. Sim, sou friburguense, natural lá de Nova Friburgo. Jéssica é uma menina que desde criancinha sempre foi muito sonhadora, muito tagarela. Vem de uma família muito grande, né? E desde criança, desde muito pequenininha, né? É uma piada que normalmente o povo faz, né? Desde ontem, porque eu tenho 50 de altura, 52 de altura, mas enfim. Desde muito novinha, sempre gostei muito de cantar, sempre fui apaixonada por música, né? Família de músicos, família muito ligada à cultura também. Então, tive um berço musical muito amplo, né? Pais que amam ouvir música, minha mãe ouve música o dia inteiro. Então, desde novinha, muito, muito ambientada. E minha história começou em Friburgo, como eu falei, né, nascida, criada lá, e cantando nas escolas. Comecei cantando muito novinha, com 5, 6 anos eu já estava pedindo para fazer apresentação toda semana nas turmas de música, né? Uhum. Minha escola tinha aula de música, eu sempre fui exibida, né? Eu falo que eu sempre gostei de fazer show, sempre gostei de cantar. Então, eu era aquela aluna que aproveitava ao máximo as aulas de música e toda semana estava lá pentelhando a professora porque queria fazer show para os amigos. E normalmente arrastava um amigo para passar vergonha junto, né? Porque eu gostava de cantar, mas eu gostava de ter ali os meus dançarinos. Que lá nos anos 90, né, a gente tinha isso o tempo inteiro rolando na TV e eu gostava de imitar um pouco essa galera aí. Que legal, cara. Você vê como que a influência da educação, tanto em casa quanto da escola, molda realmente desde criança, né? E isso é muito legal, porque hoje em dia se discute muito, né? Como vai ocupar a cabeça do jovem, da criança e tal. Tá aí, né? Não tem muito segredo, né? Cultura é um caminho
caminho para isso, né? Sim, e como eu disse, né, como eu venho de uma família que tem músicos também, muito ligada à cultura, o meu avô, né, meu avô era uma pessoa extremamente musical. Então, assim, toda vez que eu penso na minha história, é a primeira pessoa que me vem à cabeça, porque eu tenho memórias muito vivas de eu, criancinha, assim, 2, 3 anos mesmo, do meu avô cantando canção de niná, cantiga de roda para mim. E isso sempre me influenciou muito. Meu avô, ele era extremamente afinado, cantava maravilhosamente bem. E ele era um apaixonado por Folia de Reis, que é uma tradição, né, folclórica muito forte aqui na nossa região. Sim. E ele era mestre de Folia de Reis, né? Conforme ele foi envelhecendo, ficando um pouco debilitado, meu tio assumiu. Meu tio já chegou a ser presidente de associação. Ele é uma pessoa que é muito ativa, né? Dentro dessa tradição, que é uma tradição da minha família. Sempre envolveu tios, meus primos. E eu, né, que sempre amei cantar, eu via disso uma porta de entrada, digamos assim, porque a gente acabava tendo as festas em que a família toda participava das festas de Folia de Reis, e eu estava lá, meu avô me deu um pandeirinho, então normalmente eu estava de mão dada com ele, tocando meu pandeirinho, pirralhinha, ficava ali às vezes de madrugada até nas festas ali, e eu amava aquilo. E o meu primo, né, eu tenho um primo também que é músico, que ele é acordeonista, assim, também sempre foi uma grande referência para mim. Então, ele, o irmão dele, que cantou também durante muito tempo, a gente sempre teve o vovô como o nosso maior exemplo, né? Então, os nossos caminhos na música começaram a se moldar muito em função dessa tradição familiar, né? E quando eu entrei para a escola, assim como eu falei, né, a escola tinha aula de música, e eu lembro de um projeto de coro escolar, que era um coro infanto-juvenil. Eu estudei no Colégio Anchieta, que é um colégio bem tradicional em Friburgo. E eu era bolsista na época, né? Então, eu sempre fui aquela aluna que sempre precisou fazer muito mais do que os outros para conseguir se manter na escola. Então, nunca foi um problema para mim, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre gostei muito de participar de todas as atividades culturais, porque sempre foi muito natural. Eu sempre tive o exemplo de casa, como eu falei. E aí, né, durante as aulas, como eu disse, eu ficava querendo fazer o meu show. A professora sempre me dava ali 5, 6 minutinhos no fim da aula para poder cantar, e eu amava. Eu ficava vendo a Sandy na televisão, treinando durante o fim de semana para chegar na escola e apresentar. E tinha esse coro infantil que normalmente gravava o projeto de letramento da escola, né? A escola tinha um projeto antigamente de gravar CD mesmo, produzido pela equipe de música da escola. Tinha professor, o filho dela, que lidava com essa parte de produção musical, e uma outra professora também que atuava em conjunto. E aí, sabe essas festas de letramento que a gente costuma ter? Sim. O colégio fazia uma grande festa, então normalmente eram 3 turmas assim por ano, e eles gravavam um CD com o coro, fazendo todo o corpo, né, a música, e as crianças ali num segundo plano. E aí acredito que, não só, né, por mim, mas por outras crianças também de outras turmas que amavam cantar na aula de música, no ano que a gente se formou, eles abriram a oportunidade da gente cantar um solo. E foi um barato, porque eu gravei uma pequena faixa, e eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque parece uma coisa bobinha, mas para mim é tão simbólico, sabe? Eu entender que com 6 anos de idade eu estava lá gravando um solo com um coro muito mais maduro do que eu, assim. Tá, que era um projeto escolar, mas aquilo para mim era como se eu estivesse participando da gravação de um cantor famoso, né? O entendimento que eu tinha na época era esse. Sim. E foi muito importante, porque a partir daí eu nunca mais parei. Então, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter aula de música na escola. E como você bem disse, hoje em dia é difícil isso, né? A gente conseguir fazer com que as crianças se engajem, né? Se desligue de tela, se desligue do celular, se desligue do YouTube. E para a gente era mais fácil, mas porque a gente também tinha mais atenção, né? Da nossa família, dos professores, por parte do corpo escolar. Então, acaba que a gente também se engajava porque tinha uma pluralidade de atividades
que buscavam fomentar para a gente estar ali, para a gente interagir. Então, a escola era sempre uma extensão da nossa casa, né, da nossa rotina. E eu aproveitei isso sempre. Gostava de fazer tudo. Até Carmen Miranda na escola eu já fui. Que legal, Jéssica. E é bacana a gente ver como que a escola realmente influencia, né, nas nossas profissões também, aquilo que a gente vai fazer. Porque enquanto você estava falando, né, eu estava lembrando que eu também comecei na escola, né? E no meu colégio, no caso, teve o projeto de rádio escolar. Ai, que legal. O pessoal instalou as caixas de som no pátio, né? E tinha uma sala onde era um estúdio. Aí na hora do recreio a gente fazia o programa de rádio pros outros alunos. E lá eu vejo que também foi um incentivo, um empurrãozinho para que depois que eu saísse de lá, levasse isso para frente como profissão mesmo, né? E Sim. hoje você vê, hoje eu levo isso realmente como minha profissão, como podcast, como audiovisual e tudo mais, né? E o professor, na verdade, você é professora, né? Às vezes ele, acredito que não tem a noção que o empurrãozinho que ele dá ali vai gerar um grande impacto lá na frente, assim como você está falando hoje aí da sua professora, que lá atrás deu as oportunidades, hoje você dá aula, você incentiva outras crianças, porque lá atrás também você teve professores que te incentivaram. E como que você descobriu que algo que você fazia, que amava, ia virar uma profissão? Isso foi natural? Teve uma virada de chave? Como que foi isso para você? Teve uma virada mesmo, porque desde criança eu nunca quis ser professora. É até engraçado quando me perguntam isso, né? Porque eu sempre quis cantar, eu sempre quis ser cantora. Eu olhava, como eu disse, a Sandy na televisão, eu imitava a Sandy, eu cantava as músicas da Sandy. Até hoje, inclusive, por exemplo, se você virar pra minha mãe e perguntar, se tivesse uma música que você quisesse que a Jéssica cantasse pra você a vida inteira, ela ia escolher Imortal, do Sandy Júnior, porque desde criança sempre foi a Sandy. E aí eu via a Sandy de um lado, a Ivete Sangalo ali naquele momento de saída da banda Eva, se tornando a Ivete Sangalo, indo pra carreira solo. Então eu queria ser uma mistura de Sandy, por conta da técnica vocal, ter a presença de palco e o carisma da Ivete, que eu achava ela, assim, hilária, acho até hoje, né, ela é uma das maiores cantoras da nossa música brasileira, e ter o molejo da Carla Pérez, né, o Tchan, que era a nossa referência, né. Então, assim, eu queria ser uma artista completa. Sim. Eu nunca pensei, assim, quando criança... tô lá brincando de escolinha. Eu brincava e tal, com os meus primos, mas normalmente eu não era a professora sempre. Eu queria ser aluna, né? E é engraçado, né? Eu falo, a minha história também está muito atrelada à minha família. E sem saber, o meu outro avô, meu avô paterno, os últimos 10 anos da vida dele, ele conviveu com uma isquemia. Então... ele vivia perguntando pra mim assim, filhinha, o que você quer ser quando crescer? E eu vivia falando pra ele, vou ser cantora. E ele não escutava, ele era meio surdinho, sabe? Aí ele falava, professora? Eu, não, vou. Professor o quê? Você é cantora. Então, sempre foi a primeira resposta. E acabou que a vida foi me levando para esse caminho de educar, né? Eu estava parando para pensar nisso outro dia, que já na adolescência, né, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre me destaquei bastante na escola porque, eu aprendi no Anchieta a correr muito atrás, porque eu era bolsista, então tinha que manter uma média muito mais alta do que os demais para eu conseguir sustentar minha bolsa. E depois, acho que no 5º ano, né, que antes era a 4ª série, foi meu último ano no colégio, eu fui para uma outra escola e eu já cheguei com uma formação muito legal nessa outra escola, uma outra escola também particular, que eu também tinha bolsa e que eu também segui estudando muito. Sempre gostei muito de estudar até hoje. Eu amo aprender, eu amo estudar. E isso acabou fazendo com que eu me destacasse em algumas disciplinas. E eu era aquela aluna... eu nem sei se esse termo é possível de falar, mas eu era aquela aluna espertalhona, assim, Sim. que o povo usava de referência, digamos assim, na escola. E isso abriu caminho para que pessoas um pouco mais novas, de outras séries, quisessem ter aula particular comigo. Legal. Então, eu fazia uns bicos já na adolescência, dando aula particular de matemática, que é engraçado que hoje eu preciso da calculadora para tudo. Eu falo que eu sou de humanas, não sou de exatas mais.
Mas nessa época, né, matemática, língua portuguesa, literatura, enfim, um pouquinho de tudo. Eu comecei a dar aula particular. Mas até então era mais um bico, às vezes para ajudar uma amiga mesmo de classe, ou filha de alguma amiga da minha mãe que tinha isso. Então eu aproveitava ali para ganhar um dinheirinho também, né? E as coisas foram acontecendo. Mas eu só me tornei professora porque eu precisei ficar em Friburgo. Eu queria fazer faculdade de música, né, quando fui prestar vestibular, mas eu não pude. Eu não tinha condição financeira na época de ir para o Rio de Janeiro, que era o local mais próximo. Mesmo que eu passasse numa federal acaba que você tem que trabalhar, estudar. Não é muito legal. Naquela época, não tinha o trabalho remoto como uma possibilidade tão natural quanto é hoje. E não tinha muita opção. Ou eu ia para lá trabalhar, ou eu ia para lá para estudar. Então, não ia dar para eu fazer uma faculdade e sobreviver, né, digamos assim, no Rio. E acabei ficando em Friburgo porque, na época, hoje é a Universidade de Friburgo, mas antes era a Universidade Cândido Mendes, tinha o curso de licenciatura em música. O meu primo, ele se formou 1 ano antes de mim, e conversando com ele, ele falou, por que você não faz licenciatura? Eu, mas será? Eu não quero ser professora. Esse do Rio de Janeiro era o quê? Era música, mas não era licenciatura? Bacharelado. Bacharel em canto. Eu queria fazer bacharel em canto. Entendi. Era a minha primeira faculdade, assim, como opção, né? E aí eu fiz um processo do pré-vestibular social na época. Tinham outras vertentes também que eu coloquei como opção, tipo história da música, história da arte, artes cênicas, enfim, uma gama, né? Até arquitetura eu coloquei muitas opções, assim, ligadas à arte, né? Porque caso tem aquela coisa, né, de você não passar de primeira em uma, você poder passar em uma que esteja correlacionada. Sim. E cortar matéria e depois tentar uma migração. Então, mas o bacharel em canto era a minha primeira opção, né? Acabou que eu fiquei em Friburgo, aí tinha esse curso de licenciatura em música da Universidade Cândido Mendes, e aí foi meio que assim, já que eu não posso ir pra lá, né, vamos ganhar tempo. Então eu entrei no curso de licenciatura para eu me formar, para eu não ficar parada, e a partir dele ter também mais conhecimento para ir fazer o THE, né, para você entrar num bacharel de artes, você tem o teste de habilidade específica, e o edital na época era bem pesado. Eu conhecia muita coisa dali, mas não conhecia talvez o suficiente para passar de primeira numa prova. Eu ia precisar de algum tempo a mais de aprofundamento em teoria musical, enfim, matérias que eram pré-requisito básico. E a licenciatura veio como essa ponte, né? De eu poder me formar e não ficar parada. Porque eu acreditava muito na época que se eu ficasse parada, tem um desânimo, né? Você perde o gás. E aí, principalmente porque eu já trabalhava na época, né? Você vai ficando adulto, vai tendo outras responsabilidades. Então, se você não criar uma rotina ali, você acaba se perdendo. É verdade. Então, você saiu já direto do ensino médio e já fui para a faculdade. E fui para a licenciatura, né, para ganhar esse tempo. E foi durante a licenciatura que eu entendi que era um caminho muito mais animador do que eu pensava na época, sabe? Eu passei a ter contato mesmo com a sala de aula, no estágio, e aí eu me encantei, eu me apaixonei por dar aula. E eu entendi que sim, né, que tudo bem, posso ser cantora, né, mas o educar se tornou uma parte muito mais especial e significativa para mim. Hoje, se as pessoas me perguntam, né, porque eu também canto, hoje eu canto como backing vocal numa banda, faço freelancer, canto em casamento, enfim. E as pessoas me perguntam, mas o que você gosta mais de fazer? Eu falo, gente, eu amo os dois, mas se eu tivesse que escolher, o dar aula para mim é algo muito importante, porque eu consigo enxergar nas pessoas uma transformação, sabe? Muito. Não que o cantor não veja isso. Do palco a gente sente muita coisa legal também, a gente vê o quanto a gente está proporcionando bem para as pessoas cantando. Mas enquanto professor, você consegue meio que acompanhar desde as primeiras dificuldades, a pessoa evoluindo, dando seus primeiros passos e vencendo desafios que às vezes nem a própria pessoa imagina que pudesse vencer. Então isso é muito especial.
E você falou, né, das referências que a gente acaba tendo quando a gente está estudando. Eu lembro muito dos meus professores, enquanto eu estou atuando, enquanto eu estou dando aula. Eu lembro do meu primeiro professor, né, o tio Mauro e a tia Lise, que foram os professores da pré-escola. E assim, você acaba se revisitando, se enxergando naquelas dificuldades. E é muito especial ter esse encantamento de ver as pessoas vencendo as suas próprias dificuldades, seus próprios processos. Não querendo romantizar, porque é uma profissão, principalmente hoje em dia, muito desafiadora e, infelizmente, pouquíssimo valorizada no nosso país. Não digo nem só em Friburgo, mas no país como um todo. Mas ainda assim, quando a gente olha para o aluno e a gente está em sala de aula, a gente esquece desses além aula, sabe? A gente enxerga ali um ser humano e se sente parte do processo de formação. Isso é muito, muito especial, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por lecionar e acaba que, como professora de canto, né, fica uma coisa um pouco mais particular, mas é um desmembrar ainda, um desmembramento dessa formação. Vai por um viés que lida com sonhos, que lida com expectativas e se torna algo muito grandioso e, ao mesmo tempo, muito simples, né? Você está ali tendo uma troca, uma conversa, passando um ensinamento, uma técnica e colaborando para que o aluno se desenvolva dentro de algo que ele considera importante para ele também. Ah, legal. Acho muito bonito. E como que seu olho brilha quando você fala disso, né? Porque é legal a gente ver quando as pessoas falam do que fazem e fala com amor, né? Sim. Porque a gente vê quando... Normalmente eu sou muito perceptivo nisso, né? Eu vejo quando as pessoas fazem coisas por obrigação e quando fazem por amor, né? E a gente nota na suavidade que você fala e com a naturalidade que você fala também o quanto que você ama isso, né? Eu tava vendo o seu currículo, né, que você me mandou, né? E aí você colocou lá sobre a questão também da sua participação na igreja, né? Sim. De que no Pastoral da Música, venceu o concurso e tudo mais. O quanto que a igreja hoje, aí eu falo igreja de forma geral, seja católica ou evangélica, na sua visão, até como professora, vendo as pessoas chegando lá na sua sala, aprendendo com você, o quanto que a igreja hoje influencia para as pessoas entrarem aí pro mundo da música? Muito, né? A gente tem, na nossa igreja mesmo, né, uma crescente, por exemplo, de música nos últimos anos, que é muito legal de ver o quanto as pessoas estão buscando mais, né? Eu revisitando a minha história, eu falo com a menor sombra de dúvida que o entrar para o Ministério de Música e veio a partir dos retiros do Fanuel, né? O Maná, que é um retiro de adolescentes que tem, ele foi um marco para mim, porque, como eu disse, eu sempre gostei de cantar. Então, quando eu cheguei lá dentro, e a gente chega, né, normalmente vai direto para uma sala, né, que a gente chama de sala de palestras, e já tem o pessoal recebendo a gente cantando. Eu me senti totalmente em casa. Como eu falei, eu sempre fui muito exibida, nesse sentido de, assim, sempre gostei de participar de tudo, né? Eu achei um máximo. E quando eu olhei para a galera cantando, e cantando bem, sabe? E fazendo bonitinho, porque acaba que, às vezes, tem essa confusão, né? De que a pessoa, normalmente, quando está na igreja, quando está cantando, está ali se doando, está fazendo por amor e tal. Mas eu acho que precisa ter um zelo, sabe? Precisa cuidar do aspecto musical. Eu costumo comparar, por exemplo, se você vai pregar numa igreja, você tem que, no mínimo, saber a Bíblia. É verdade. Você tem que estudar a Bíblia para você ser um bom pregador. E não é ser bom, assim, ser o melhor, né, do que todo mundo. É ser bom para você conseguir passar com clareza algo que no seu coração soa de uma forma tão íntima, sabe, tão natural. E o músico na igreja, por mais que tenha essa perspectiva de se tem o estímulo, se tem a boa vontade, mas é um instrumento também. E aí eu vejo a influência da igreja nesse sentido como uma forma de estimular ainda mais a participação das pessoas, seja na missa, no culto, no templo, em projetos de evangelização, com arte, com música, mas também tentando trazer a importância dessas pessoas se nutrirem de música, estudarem música. Isso quer dizer, Jéssica, que todo mundo que tem que estar lá tem que fazer aula? Às vezes as pessoas não têm mesmo condição financeira de estudar.
né? Eu vejo por mim, quando eu comecei, eu não tinha condição de pagar aula de música. Hoje em dia, a gente tem curso na internet, vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, que dá pra gente ali entender algumas coisas, mas na época não era tanto assim. E por eu lidar com pessoas muito experientes musicalmente falando na igreja, você conhece o John, o Gustavo, são meus amigos até hoje. A Grazi, né, que já cantava. A Grazi tem uma voz maravilhosa. A Grazi estudou canto durante muito tempo. Então, eu que estava ali novata, 14 anos de idade, eles foram meus professores também, sabe? Não foi um estudo formal de música. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Nem sempre vai ser aquele estudo formal, você ali com um professor particular ou numa aula de música, mas com pessoas que trilharam um caminho um pouco maior do que o seu, que tem mais experiência com você e que estão dispostas a dividir. Então, eu costumo dizer que, além da sorte que eu tive de lidar com pessoas muito capacitadas musicalmente e que foram um dos meus maiores incentivadores, eu falo deles 3, assim, porque foram os que eu lidei logo de cara, mas ao longo do caminho, muita gente ali foi chegando e a gente foi se ajudando, né? Foi crescendo juntos, assim, musicalmente falando, claro, também, né, dentro do aspecto de missão, de evangelização. Mas nesse sentido musical, é super importante a gente ter pessoas experientes nos ajudando quando a gente não consegue bancar uma aula, quando a gente não consegue estar em algum projeto. Mas lidar, fomentar a sua linguagem é muito importante. Um músico que não pratica música, que não estuda música, é a mesma coisa que um pregador que não lê a Bíblia, sabe? Então precisa ter esse cuidado em estar sempre buscando se formar. E eu acho que a igreja tem nessa missão de agregar todo mundo algo muito importante, né, do tornar possível. E é muito legal que a gente, às vezes, acompanha isso, por exemplo, nas igrejas evangélicas, né, esse cuidado um pouco mais direto com a música. A gente sabe do porquê disso, né, eles têm a parte musical com um plano, assim, um pouco mais trivial dentro da evangelização deles do que necessariamente na igreja católica, que, por exemplo, se a gente fizer uma missa, a gente não necessariamente precisa ter música. A missa vai acontecer do mesmo jeito porque o rito se banca sozinho, a gente sabe disso. Mas de ver esse zelo, esse cuidado de quem está lá, não é só porque está fazendo para Deus que vai fazer de qualquer jeito. Vai buscar praticar no dia a dia para estar sempre melhorando e entregar o melhor. E ver a igreja recebendo essas pessoas e tendo pessoas ali dentro que são comprometidas com a música e trabalham essa linguagem, mas para ajudar outras pessoas a também irem evoluindo, não para ser uma banda famosa, não para ser aquele músico que quer roubar a cena, que quer às vezes ser maior do que o próprio Cristo, porque quem trabalha com missão, quem trabalha na igreja tem que saber o seu lugar, tem que saber que está ali como um mero instrumento da palavra, não está ali para ser a estrela reluzente do grupo, está ali para ser um instrumento que se deixe usar, que revele a graça, a bondade, o amor de Deus para as pessoas. Só que, se a gente tem um instrumento musical limitado, talvez a mensagem não chegue de uma forma tão clara para as pessoas, sabe? É a mesma coisa que eu tentar tocar um violão aqui para você num violão desafinado. Sim. Os acordes vão sair, eu vou conseguir executar, mas a sua compreensão daquilo ali vai estar limitada, porque a minha execução também vai estar. E aí a música, o que precisa acontecer para que a música aconteça, que a música se revele, não vai estar muito bem amarrado, sabe? Sim. Se você não tem uma afinação, um ritmo, uma harmonia minimamente bem estruturada, talvez você não vai conseguir entregar com tanta fidelidade, né, musicalmente falando, o que você está se propondo a fazer. Então, por isso que é tão importante, né, ter esse estímulo, o receber, o acolher, mas também o incentivar a praticar. Eu tenho na minha igreja músicos que são muito carinhosos, muito bondosos, têm muito boa vontade. A gente não tem como pagar aula de canto, aula de violão, aula de teclado. Poxa, mas tem alguém ali na sua igreja que é professor, que trabalha com música, ou que às vezes até já tocou em música
no mundo, como as pessoas costumam falar, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas enfim, que tocam fora da igreja e que tem muito a agregar musicalmente. Por que não convidar essa pessoa? Fala, pô, cara, você consegue dar uma aula em grupo aqui para minha comunidade? Você consegue? Eu tenho certeza que se o músico tiver a oportunidade de fazer isso, ele conseguindo encaixar, vai fazer sem o menor problema. Porque quem é músico sente essa necessidade de dividir sobre música. A gente ama essa coisa de assim, vamos fazer um som? Você sabe cantar? Você sabe tocar? Vamos juntar, vamos fazer um som? Então, quando isso se torna algo para a gente ainda promover o bem para alguém, vira algo muito mais prazeroso, muito mais especial. Que legal. É isso mesmo, sabe? Essa questão de a pessoa se preparar para aquilo, né? A pessoa tem boa vontade, mas tem a oportunidade também de se aprofundar ainda mais. É igual a questão mesmo que você deu o exemplo da pregação, né? Um pregador, se ele não tiver ali uma formação básica e ele não entender o que a Bíblia quer dizer, no caso da Igreja Católica, por exemplo, entender o que o magistério da igreja diz sobre aquela palavra, ele vai começar a fazer da cabeça dele, e que também não é o correto, né? Então, eu acho isso muito legal, e ver como que isso dentro da igreja leva as pessoas também para esse caminho de conversão, né? Abrindo esse parêntese aqui pra gente falar sobre a importância da música dentro da igreja também, da religião, a parte da conversão das pessoas, seja num retiro, seja num grupo de jovens de oração, a música é fundamental para isso, sabe? A música, ela leva a pessoa a orar, a rezar, a aprofundar. Gente, você vê, Domingo de Ramos agora. O salmo... lindo, né? É lindo, mas a melodia e a forma que é cantada, aquele vídeo da canção nova de 2020 virou uma referência de salmo para aquelas estrofes e tudo mais, que domingo, né? A gente estava participando da missa lá em São José e nossa, que bonito a preparação, sabe? E toca a alma, né? E o músico, né, ele precisa estar atento que... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. E o músico, né, ele precisa estar atento que a gente está falando aqui da música por ser uma linguagem tal como a língua portuguesa. Então, para que a gente consiga se expressar, a gente precisa estar familiarizado com a linguagem. Só que, além disso, eu digo pelo músico católico, né, estando à frente de um ministério principalmente, ele precisa estar em comunhão com a igreja. Uhum. Ele precisa estar ciente da responsabilidade que ele tem. É totalmente diferente você cantar numa missa do que você cantar, por exemplo, num retiro. Uhum. Né? Não no sentido da responsabilidade, mas no sentido do clima mesmo. Do saber acompanhar a liturgia da missa, estar atento à liturgia. Estar atento que se você está por exemplo, numa celebração que é solene, que você vai ter músicas ali, salmos, que vão ter um ar mais de meditação, todos têm, mas com aquele ar mais de reclusão, sabe? De silenciar, de se aprofundar e até de uma coisa um pouco mais melancólica, melodicamente falando, musicalmente falando. É importante que o músico tenha a noção disso. Sabe? De saber entender qual é o momento, de que forma aquela voz vai soar, de que forma aquela interpretação ela vai colaborar para quem esteja na igreja consiga entrar naquele mesmo clima de oração. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo com os meus cantores, né? Eu já formei muita gente de igreja, né? Meu público principal, principalmente quando eu comecei, veio muito em função do Fanuel, em função de eu ter começado como ministra de música e as pessoas me procurarem por isso. Eu sempre falei disso, é uma responsabilidade muito grande, porque você precisa entender que você tem que ter um instrumento que permita você interpretar, que não te deixe limitado, para que você, uma vez que você esteja numa oração, conduzindo um momento de oração, você se deixe inspirar com a leveza de que você vai poder abrir a boca e fazer o que você quiser, porque você tem uma voz que responda a isso, mas principalmente tendo a capacidade de entender que você ali é um mero instrumento, que tem uma força maior ali. E que você, estando em plenas condições, com a sua voz, você vai levar outras pessoas a terem uma imersão naquele momento. E pode gerar cura, pode gerar tanta coisa que só a gente mesmo que vivenciou retiro, que vivencia a Santa Missa, né, ou que dentro da sua religião, né, participa ali de uma questão espiritual, consegue compreender. Né? A gente falando isso nem sempre é muito entendido por todo mundo, mas estando lá dentro a gente consegue entender a responsabilidade que é. Então o músico tem que estar atento, sabe? Tem que estar preparado nesse sentido, espiritualmente falando e musicalmente também, porque se você não está, como eu disse, né, familiarizado com a sua linguagem, se você não está fluindo naquela linguagem, não só a sua compreensão, mas a experiência das pessoas que te escutam vai ser limitada. Então, é preciso que você, de fato, esteja sempre aí avançando, para que as pessoas tenham uma experiência, de fato, imersiva e consigam se deixar levar pelo propósito maior, né, que é a celebração dos nossos mistérios, da nossa fé. Que legal, que legal. Voltando a falar sobre a sua trajetória aí como música, com a música, né? Uhum. Você falou que fez a faculdade, dentro da faculdade você viu sobre essa questão de dar aula, ensinar. E como que surgiu o Cante com Jéssica no meio disso tudo? Foi depois de formada? Foi dentro da faculdade que você já começou? Uhum. Como que foi esse processo?
O Cante nasceu em 2021, né? Mas antes do Cante eu já dava aulas de canto. No meu último ano de faculdade, que foi 2016, eu saí do meu emprego para dar conta do TCC. Porque trabalhando e estudando eu não estava dando muito conta. E o John, né, que é meu amigo, meu padrinho, ele tinha uma produtora de vídeo na época, tinha um espaço lá sobrando, falou, por que você não aproveita que tem um espaço aqui vazio e não começa a dar aula de música, de canto? Eu falei, meu Deus, eu dar aula de canto, eu não me achava preparada. Porque tem uma diferença, sabe, de você ser cantor, e ali eu já tinha... Caramba, não sei nem fazer essa conta agora, mas... Enfim, eu já cantava desde muito criança, de experiência mesmo de palco, eu já devia ter uns 10 anos aí, vamos colocar. Mas era outra vibe, sabe? Eu dar aula de canto, eu me formar como professora de canto. Então eu falei, não, peraí, deixa eu estudar. E aí eu estudei durante um tempo, comecei dando aula nessa salinha. Daí, a faculdade tinha uma escola de música, me chamou para fazer parte, né, dos cursos livres, então comecei a dar aula de canto na faculdade, nesse projeto da faculdade. E aí outras escolas de música de Friburgo me chamaram, depois o Mercedes, que é um outro colégio de Friburgo, tinha um núcleo musical, também me chamou para compor o núcleo musical da escola como professora de canto. E aí eu tinha, né, 4 lugares aí que eu atuava como professora de canto, incluindo minha própria escola, que antes era o Espaço Cultural Colibri. Colibri, porque era o nome da produtora do John. E como eu estava lá no espaço, a gente pensava em fazer um projeto de arte. E foram, né, foram se tomando, aliás, outros caminhos nesse processo. Mas até então era uma escola de música que tinha professor de violão, professor de teclado, eu como professora de canto e professor de percussão. E que foi caminhando, mas veio a pandemia. Eu, nessa altura, eu também já trabalhava na grade de uma outra escola, Colégio São João Batista, em Friburgo. E eu fiquei louca, né? Pandemia para professor que estava em sala de aula. Tudo muito novo, né? Sim. A gente precisou se readaptar e, num primeiro momento, trabalhar muito mais do que a gente já trabalhava, até conseguir se ambientar com as novidades que a pandemia, infelizmente, trouxe para a gente. E, felizmente, por outro lado, porque abriu portas para outras modalidades de ensino, como o ensino remoto, que hoje em dia já é uma realidade muito mais aceita do que era anteriormente. E foi nesse momento, né, que eu precisei fazer uma escolha. Eu empreendo, aí nessa altura eu já tinha saído de alguns projetos, de algumas escolas, né, porque eu precisei assumir o São João Batista. Eu falei, eu preciso escolher entre ser gestora de uma escola de música, ficar na escola, e aí eu deixo de dar aula de canto, como é que vai ser isso? Isso para mim foi muito difícil, foi uma das decisões mais difíceis que eu já tive que tomar enquanto profissional, porque eu gostava muito de tudo. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de cantar, cada núcleo tinha sua particularidade, cada escola tinha a sua vibe, e eu gostava de estar em contato com a sala de aula, com as crianças, com as turmas, num processo mais regular de ensino, como também de dar aula particular. Eu falei, bom, a única forma de eu conseguir fazer isso é não sendo gestora de uma escola de música. De fato, interrompendo os trabalhos da escola e ficar só com o colégio. Então, fiquei só com o colégio, fiquei coisa de, não sei precisar agora, mas em torno de uns 6 meses sem matricular nenhum aluno de canto, só mantive os alunos que eu já atendia naquele momento. Para os professores que trabalhavam comigo, eu encaminhei os alunos para que eles, a partir dali, cuidassem, né? Que não fosse eu a responsável por gerir esses alunos, gerir a agenda desses professores. E aí, como, né, a gente estava na pandemia, eu pagava um espaço, eu falei, não faz sentido eu continuar pagando um espaço que eu não estou usando. E aí eu comecei a dar aula, já dava aula remota, né, por conta da pandemia, mas comecei a dar aula da minha casa mesmo, sem precisar de um espaço para isso. Então, economicamente foi mais saudável e, para minha saúde mental, mais ainda, né? Porque Sim. Aí eu consegui, de fato, focar somente no meu lado. Porque além do trabalho, tem a formação, né? Que é uma formação continuada. O professor nunca para de estudar. E aí o Cante nasceu em 2021 com essa proposta de ser focado em aula de canto. Então, Jéssica, eu tenho um filho que gosta muito de música. Você dá aula de musicalização infantil? Hoje não.
né? Já dei aula de musicalização infantil também, amo. Não é algo que tá totalmente nulo, né? Que eu morro de vontade de poder voltar em algum momento, mas hoje eu estou mais focada mesmo em aula particular e é assim desde 2021. E aí o Cante nasceu nessa perspectiva de focar mesmo na área e poder entregar um trabalho de qualidade, que para mim é primordial. Eu acho que se eu não posso estar acompanhando de perto o meu aluno, não faz sentido eu estar ali dando aula, sabe? Porque senão fica muito solto. Eu sou muito certinha com as coisas, eu gosto de acompanhar de perto, eu gosto de viver todos os processos e estar ali para os meus alunos. Então, é importante demais isso para mim. Que legal. E hoje o Cante, ele tem como público, assim, alvo quem? É pessoal que, tipo, quer começar do zero? Ou pessoal que já canta e quer aperfeiçoar? Como que é a procura hoje da galera? Hoje eu foquei meu trabalho mais para lidar com iniciantes, né? Eu sempre trabalhei com cantores mais experientes, assim, no sentido de já cantar em algum projeto, não cantor famoso, tá? Cantor experiente é diferente de cantor famoso ou cantor mais velho. É alguém ali que durante a vida trabalhou com música, esteve à frente de alguns projetos. Mas hoje o Cante, ele recebe em sua maioria cantores iniciantes, pessoas que querem ter as suas primeiras experiências musicais ou que às vezes já gostam de cantar, que já tem ali uma proximidade com a música e querem superar às vezes o medo, o nervosismo, cantar com mais segurança. Hoje meu trabalho é focado para iniciantes, para pessoas que querem aprender do zero. E não porque eu não atenda. Se chegar uma pessoa que precisa de um acompanhamento, eu vou atender. Mas eu sou apaixonada por essas primeiras descobertas, sabe? Do poder virar para você, Thiago, olha, hoje você tá cantando assim, hoje, sei lá, a sua afinação talvez não esteja tão precisa, mas vamos trabalhar com isso aqui? E aí vai chegar o dia que você vai conseguir cantar extremamente afinado e você vai se emocionar com aquilo. Eu tenho uma alegria profunda de ver os meus alunos vencendo esses primeiros desafios. Então, essas coisas que a gente chama de fundamentais, né, as bases musicais que a gente precisa para trabalhar em qualquer instrumento e que a gente desenvolve no canto, virou a minha principal fonte de energia, sabe? Quando eu tô lá pensando em planejamento, eu tô pensando em soluções para tornar aquilo mais fácil para o meu aluno, para que ele supere uma dificuldade, até porque quando eu comecei eu também tive as minhas, eu conheço esse caminho. Então, quando eu olho para o meu aluno, vejo o que ele está enfrentando e consigo, de alguma forma, junto com ele, conduzir um processo em que ele vai se descobrindo, vai se reinventando, isso me deixa muito feliz. Tenho verdadeira paixão. E aí o Cante é, hoje em dia, a somatória disso tudo, né? De eu conseguir unir, né, tudo que eu estudo, tudo que eu batalho todos os dias ali para trazer para os meus alunos, mas simplificando para que eles consigam executar com confiança, com segurança e principalmente se divertindo, né? Se expressando musicalmente, que é para isso que a gente está aqui. Que legal. O canto, aí vai o meu achismo, tá? A gente acaba crescendo ouvindo que é dom, né? Você nasceu com um dom para cantar. Olha que voz maravilhosa. Nasceu com esse dom e tudo mais. E eu vejo, por exemplo, eu não canto. Eu não canto. Tipo assim, nem no chuveiro eu não me arrisco. Thalia, ela canta. Thalia é salmista, tá? Ela canta. Eu já vi vídeo da Thalia cantando na igreja. Já vi. E aí, acaba que pra quem não canta, gera um traumazinho, sabe? Porque às vezes a pessoa gosta de... Fala, pô, que será que eu conseguiria cantar e tal? Aí, de vez em quando, o cara dá uma arrisca e os outros falam assim, nossa, é desafinado, hein? Tal. Tem muito comentário, né? E aí entra o meu achismo. No senso comum, as pessoas olham para o canto como dom. Sim. Você enfrenta muito essa barreira lá nas suas aulas? Thiago, se eu fosse ganhar R$1 toda vez que alguém me fala isso, eu estava tendo essa conversa com você numa forma remota lá em Dubai, provavelmente. Porque eu estaria milionária. Porque até hoje, eu vou completar 9 anos como professora de canto. E é o que eu mais ouço. E assim, por exemplo, a gente que vem de uma base cristã, que cresceu na igreja... A gente, então, ouve isso toda hora, né? Que é dom de Deus. E não que não seja. Mas eu acredito, né, que quando a gente nasce, como qualquer pessoa, cada um nasce com uma habilidade que é mais aflorada em algum ponto do que outro. Você, por exemplo, você é um excelente comunicador. Você fala muito bem, você tem um pensamento muito rápido. Eu não sou.
né? Talvez eu não tenha a mesma habilidade. Se alguém me colocar de frente num programa como esse, assim, eu não vou saber o que fazer. Eu vou precisar de um roteiro, eu vou precisar de alguma coisa, porque, né, eu talvez não tenha essa habilidade tão desenvolvida quanto você. E as pessoas têm essa dificuldade de entender que existem aquelas coisas que a gente assimila desde o útero da nossa mãe, enquanto a gente é um feto que está ali se desenvolvendo, que a gente vai recebendo estímulos externos, né, que vão corroborando para que a gente tenha algumas inclinações, tá? Então, Deus nos dá o dom? Sim. Não estou dizendo que não existe, né? Até porque eu estaria sendo muito injusta comigo mesma, com a minha família, com muitas pessoas que não tiveram uma formalidade. Agora, existe essa questão, e você falou muito bem, das pessoas terem esse trauminha por não conseguir fazer, porque acaba que as pessoas martelam tanto sobre isso que elas criam um abismo muito grande e acaba, de uma certa forma, endeusando o artista. Percebe como a nossa cultura tem os artistas como, ai meu Deus, por exemplo, se sei lá, Ivete Sangalo chegar aqui, a gente vai ficar assim, com cara de bobo. É um ser humano, sabe? A gente tem essa cultura. Então, a gente acaba achando tudo que as pessoas fazem algo muito, sei lá, muito distante da gente, sabe? Algo meio que sobrenatural até. E não que não seja em algum aspecto, mas a pessoa precisou desenvolver aquela habilidade em algum momento da vida. Eu falei aqui, eu tive a influência da minha família, eu sempre amei cantar, isso sempre foi algo muito importante, mas eu só consegui avançar e evoluir porque eu pratiquei, porque eu estudei. E assim, e não, como eu disse, não só com aula, mas em casa, cantando, vendo artista de uma forma informal, tentando cantar e tentando performar. E aí eu costumo dizer para as pessoas, se a gente é capaz de entrar numa aula de direção e tirar a nossa habilitação para uma coisa que a gente nunca fez na vida, a gente é capaz de cantar. Porque é uma habilidade que, como qualquer outra, a gente vai precisar praticar, a gente vai precisar desenvolver e precisa viver uma coisa que é extremamente importante, que hoje em dia as pessoas têm pouquíssima paciência: o processo. Cantar é um processo de aprendizagem. Aula de canto é um processo de aprendizagem. Então, a gente tem aquela ideia de, muitas vezes, nem ousar fazer porque a gente acaba se comparando com quem já faz aquilo bem. Só que a gente esquece de olhar que, por exemplo, a Ivete Sangalo, ela teve uma vida inteira de muitas coisas que ela precisou renunciar por conta da carreira dela, que ela, em algum momento, ela precisou estudar instrumento, precisou estudar música, precisou estudar canto, que hoje ela é Ivete Sangalo, mas talvez na infância dela ela era uma menina cheia de sonhos, como eu também sempre fui. Como você é um rapaz que tem os seus sonhos, que teve os seus sonhos de infância, que está realizando hoje. Então, sabe, tem uma história por trás, não é simplesmente ligou um botão, a pessoa nasceu daquele jeito, então tudo que a pessoa fizer, a pessoa vai ser assim para o resto da vida. Se essa pessoa não desenvolver, ela vai ser superada por quem talvez não tenha nascido com o dom, mas se esforçou, batalhou, correu atrás e conseguiu chegar num nível de desempenho que a pessoa consegue ele se virar, sabe? Então, é uma resposta sempre muito polêmica, né? Porque, como você disse, é um senso comum das pessoas verem isso. Eu costumo não rejeitar essa opinião das pessoas, mas dentro do próprio Kant, eu tenho uma frase que resume muito bem isso, que é: o cantar bem é treinável. Então, se você pode treinar um esporte, ficar bom naquele esporte, você pode treinar o canto, treinar técnica vocal e se tornar um bom cantor. E não quer dizer que vai ser um bom cantor para todo mundo, mas um cantor que sabe se virar bem naquele repertório que se propõe a fazer. Até porque esse negócio de ser bom ou ruim é sempre muito subjetivo. Tem cantores talvez que eu ame, que eu acho que tem uma voz linda, que não necessariamente você vai concordar comigo. E tá tudo bem. Mas se a gente olha para a pessoa e reconhece que ela faz aquilo porque ela tem uma habilidade e que ou ela correu atrás para desenvolver formalmente, informalmente, mas, enfim, precisou desenvolver, ou ela simplesmente, em algum momento da vida, ela estagnou e deixou aquilo ali morrer e talvez não conseguiu avançar tanto e o sonho foi ficando para trás. Sim. Então, sabe, tem que ter essa paciência por parte dos professores de canto, agora trazendo para o nosso lado aqui, de não rejeitar por se tratar desse senso comum, mas deixando claro para as pessoas que sim, é possível, que se aprende, senão acho que não
teríamos tantos professores de canto no nosso país, né, como a gente tem hoje. Graças a Deus, a pedagogia vocal, principalmente na minha área de atuação, que é canto contemporâneo, tem crescido cada vez mais. Que legal, que legal. E eu conheço várias pessoas que gostariam de cantar, canta em casa e tal, mas gostaria de cantar até na igreja e tal, mas não se sente realmente capaz, né, de desenvolver. E sempre tem os comentários maldosos, né? Sempre tem, né? E isso dá um impacto, assim, pra vida inteira, né, Jéssica? E para quem está começando mais ainda, né? Porque a pessoa ainda não tem aquela maturidade de entender que o problema não é ela. O problema é a opinião da pessoa. E eu falo muito isso para as pessoas que estão cantando, né? Eu mesma, olha, eu já atendi pessoas que cantaram em ministérios que eu cantei, que cantaram em igrejas que eu cantei, e que eu falava muito. Eu falo, olha só, em algum momento vão comparar você com quem está lá cantando do seu lado, como em algum momento vão te comparar comigo, como em algum momento me compararam com alguém que estava lá antes de mim. Certo. Então, a gente precisa ter um filtro de saber entender que aquela pessoa está dando uma opinião que está baseada no gosto dela. Sim. Isso não quer dizer que você esteja fazendo aquilo mal, isso não quer dizer que você não tenha jeito para fazer aquilo. Você tem que entender aquela crítica, né, como algo, assim, normal. Como você também vai encontrar pessoas que vão te incentivar, que vão te elogiar. Então, foca no que é bom. Se você de fato quer fazer, foca naquilo que você já sabe que você sabe fazer bem, mas tem um olhar realista que talvez, né, no momento de hoje, uma pessoa que está começando não vai ter a mesma destreza que uma pessoa que tem, sei lá, 20 anos de carreira vai ter cantando. É verdade. Entende? Então, é não se cobrar para cantar com uma pessoa que tem anos-luz de experiência à sua frente. Sabe? E toda vez que alguém tentar criar um tipo de comparativo, é você ter esse senso de realidade para entender que você está buscando evoluir, aprender, para estar cada vez melhor, mas que ainda assim você não vai ser igual aquele fulano que está lá cantando. Cada um tem uma voz, cada um vai soar de uma forma diferente, sabe? Então, é importante ter esse critério assim, de saber filtrar os comentários, de entender o que está fazendo, né? E quem está começando, às vezes, é bem difícil isso. E aí eu sempre falo, se apega com quem tem experiência, com quem está lá na sua igreja, que você entende que seja um bom músico, pede ajuda. Às vezes a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda, né, Thiago? É uma vergonha, mas assim, e a gente acaba criando um muro por isso, porque a gente endeusa tanto as pessoas que estão lá, que têm mais experiências, não sente a vontade de querer aprender com essas pessoas. E aí eu penso, né, que quando eu comecei, eu ia pelo caminho contrário. Se eu tenho uma coisa que eu quero começar a fazer, mas que eu faço mais ou menos legal, que eu acho que eu consigo fazer bem, mas que eu ainda não tenho tanta experiência, se você tem mais experiência que eu vou sentar e vou falar com você. Falar, pô, Thiago, eu tô com dificuldade, você me ajuda? Como é que eu posso fazer isso? Né? E eu tenho certeza que se você encontrar pessoas, de fato, boas naquilo que fazem, essas pessoas vão ter a generosidade de te acolher. Mas também precisa que você dê um primeiro passo, precisa que você esteja aberto a querer aprender, né? E a vida é isso, a gente fala muito na aula de canto, né? Porque é o nosso tema aqui, mas a vida é isso, a gente tentando trabalhar essas experiências e aprender um com o outro. Eu, como professora de canto, eu também faço aula, sabe? Eu também faço formação, todo ano eu faço um curso de atualização. Legal. No mínimo um, né? Mas palestra, vídeo de análise vocal toda hora, um filme, que às vezes eu não vejo filme assim para me divertir. Eu pego um filme para ver, para analisar a carreira daquela pessoa, de que forma aquela pessoa superou os seus desafios. E com base naquilo eu vou entendendo a expressão artística dela. É um estudo também, sabe? E que a gente também pode fazer em casa, de pegar boas referências e se basear nessas referências, mas tendo noção do nosso processo. Que tem coisas que agora pra gente vão ser um pouco difíceis, que tem pessoas que com muito mais experiência que fazem aquilo super bem, mas que o nosso momento de fazer aquilo super bem e se expressar com naturalidade, com clareza, musicalmente falando, vai chegar. E que todo mundo é capaz de chegar nesse ponto. Sim, sim. E pelo que você está falando,
o indivíduo, né, ele conta muito, porque parece que não existe uma receita de bolo para isso também, né? Não mesmo. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua particularidade, e a gente vê de vez em quando aí alguns vídeos na internet do pessoal meio que tentando ensinar numa forma meio padronizada, né, técnicas e tudo mais. O que você acha disso? Tipo assim, funciona, não funciona? Existe algo que dá para ser padronizado? Ou essa questão do canto realmente tem que ver aquela pessoa, a história daquela pessoa, o que ela necessita, o porquê que ela está chegando ali para ter uma aula de canto? Como que você avalia isso? Eu acho que a gente tem que prezar, sim, pela personalização das aulas, tá? Porque, vamos colocar, principalmente na internet, né? Os vídeos que a gente vê rolando na internet, eles são gravados, claro, uma pessoa que se diz professor de canto, né? Ela precisa ter, no mínimo, ali uma formação que a capacite como tal. Então, ela precisa ter um certo conhecimento de ciência vocal, de pedagogia vocal, de música. É meio que óbvio, né? Porque um professor de canto, ele é, antes de tudo, um músico, né? Mesmo que ele não exerça a profissão, que ele não seja um músico ativo, ele precisa saber se relacionar com os elementos básicos da música para poder ensinar canto. Quando essa pessoa vai gravar um conteúdo para a internet, ela vai estar gravando para atingir um certo objetivo. Por exemplo, eu vou gravar uma série de vídeos aqui para ensinar as pessoas a fazerem agudo melhor. Certo. Mas eu não sei quem é que está do outro lado. E existem milhares de situações do porquê que a pessoa consegue fazer um agudo e do porquê outra pessoa talvez não consiga fazer um agudo, uma nota aguda. Uma mesma nota, aí falando, por exemplo. Né? Que de uma forma bem simples para o pessoal de casa entender. Então, quando a pessoa vai gravar, ela não conhece quem está do outro lado. Quando eu vou gravar um vídeo, por exemplo, eu vou gravar para todo mundo assistir. Mas eu não sei se vai ser o Thiago, se vai ser a Thalia, se vai ser a Maria, o João que vai assistir. Eu vou gravar de uma forma genérica. E talvez quem está do outro lado não vai ter essa compreensão de que aquilo é um exercício genérico. Que tem algumas coisas que ali, num primeiro momento, né, podem trazer algum benefício instantâneo, mas que, se você continuar fazendo com uma certa frequência, você pode precisar estar sempre condicionado a fazer aquilo ali toda vez que você chegar em alguma situação que for te exigir aquele comportamento vocal, ou insistir numa coisa que você talvez não esteja conseguindo coordenar ou fazer da forma correta, com saúde vocal principalmente, e ter alguma lesão vocal. Então é algo muito sério, sabe? Eu normalmente sou cobrada disso, pelos meus amigos, pela galera do marketing, né? Eu trabalho hoje, né? Acabei de fechar uma parceria com uma agência que vai me ajudar daqui para frente, mas... E foi a primeira coisa que eu falei na reunião. Falei, não quero gravar, não vou fazer. Pode ser que você me veja fazendo algum conteúdo, explicando o que é um aquecimento vocal, por que a gente tem que fazer aquecimento vocal, por que a gente tem que estudar, mas sempre de uma forma muito formativa, educativa, e dificilmente, estou falando dificilmente, que pode acontecer de, por exemplo, eu trazer um exercício universal, que se o papagaio fizer, não vai fazer mal para ele, sabe? Claro. Mas esses exercícios que são mais específicos dentro de técnica, eu tenho muito cuidado de procurar não fazer, por justamente quem está do outro lado não saber filtrar se é momento de aprender aquilo, tá? Porque justamente são processos diferentes de aprendizagem. E dependendo do que você vai ensinar, sim, você pode acabar com a voz da pessoa. É muito sério, né? A gente, enquanto professor também, se a gente não tiver o cuidado de olhar para os nossos alunos como pessoas diferentes, a gente pode comprometer o desenvolvimento e a saúde vocal dele. Então, o processo da minha aula, né, a estrutura da minha aula de canto é o mesmo. Mas os procedimentos, os exercícios que eu vou passar para o Thiago, vão ser exercícios diferentes comparados ao exercício do João. Os exercícios da Thalia vão ser diferentes dos exercícios da Maria. Então, tem que ter esse cuidado, né, de entender o histórico daquela voz, as habilidades que aquele cantor já tem, quais são as bases técnicas que aquele cantor já consegue realizar bem.
se ele é um cantor que ele dialoga bem com os elementos da música, se ele é um cantor afinado, se ele tem ritmo, se ele consegue compreender a harmonia da música, se ele é sensível às mudanças da música, às dinâmicas da música. Cada cantor é um cantor, cada voz é uma voz, né? Eu costumo dizer que cada voz é um mundo e que todo mundo importa, né? Então, se cada voz é um mundo e todo mundo importa, eu tenho que olhar para cada mundo com as suas especificações, sabe? E ter esse cuidado de trabalhar os meus conteúdos, a aula, não para trazer todo mundo e só agregar, mas para fazer com que a pessoa entenda aquilo que é um processo. E que eu vou estar junto ali para ajudar nesse processo, para fazer com que ele evolua de forma segura, mas principalmente artisticamente falando, musicalmente falando, crescendo, né, da forma correta. Então, por isso que eu acho esses conteúdos, assim, importantes, né, eu entendo. Tem muitos professores maravilhosos fazendo, inclusive professores que eu faço curso, né, que foram professores que me formaram. E muitos deles alertam sobre isso. Se você for procurar lá no final do vídeo, tá falando, né, que aquele exercício talvez possa ajudar nesse sentido, mas que é importante procurar um profissional de canto para avaliar, para entender, para continuar, para ter um processo um pouco mais profundo de aprendizagem. E tem uns que fazem mesmo só para viralizar, né? Então, assim, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, passar um pente fino mesmo, entender que tem muita coisa que vai ajudar a gente, mas tem muita coisa que vai mais atrapalhar do que outra coisa e pode trazer uma lesão vocal. E é muito legal você falar desse sentido, né? Porque a gente, no dia 16, né? Hoje é dia 15, né? Terça-feira. Amanhã, a gente comemora o Dia Mundial da Voz. Então, enquanto professores de canto, a gente tem que ter essa responsabilidade também de falar sobre a importância de se cuidar da saúde vocal, de se preservar a voz como um instrumento que é poderosíssimo, mas que se a gente não souber cuidar, pode se deteriorar. É difícil essa palavra. Muito mais rapidamente do que o processo natural de amadurecimento que toda voz tem, né? É verdade. É loucura a gente parar pra pensar, né? Que a voz, ela determina tudo que a gente vai viver, né? Se a gente... Sim. Não é tanto... Sim, vamos pensar, ó. Pensa comigo. Nós temos nossos políticos lá em Brasília, né? O nome se chama parlamento, vem de parlar, né? De falar. As leis são discutidas através da voz, né? Você tem que discutir, né? As coisas são propostas através da voz. Nós aprendemos também ouvindo, né? E tem que ter alguém falando. E, cara... Como isso é importante? Eu falo isso porque eu, quando trabalhava na rádio, eu tinha muita dor de garganta. Mas eu não cuidava não Nada de cuidava. aquecimento. Nada, tipo assim, nada. Porque aqui no podcast... É legal porque eu estou conversando com você no tom da minha voz de falar, de conversar. No rádio já não é a mesma coisa. No rádio você tem que fazer impostação de voz. Sim. E a impostação de voz, quando ela é feita errada, ela também gera calo na garganta. Sim, é sim. terrível, porque eu sentia muita dor de garganta. E aí eu trabalhei muitos anos com rádio, né? Então, até hoje, de vez em quando, eu sinto umas dorzinhas de garganta, que eu sei que é daquela época que eu forçava demais. Hoje existem até leis que garantem, por exemplo, que um locutor ele não pode ficar muito tempo no ar fazendo um programa, justamente pela saúde da voz, saúde das cordas vocais, para poder preservar. Mas eu, por muitos anos, eu fui falando, né, e principalmente no começo, quando eu não busquei conhecimento, eu só comecei, eu mais gritava do que falava impostando a voz, né? Projetando, exatamente. Então eu vejo que esse período acabou prejudicando de uma certa forma a minha voz. Eu sentia muita dor de garganta, de andar com o neoperidin assim no bolso, sabe? Ai, meu Deus, as fonos devem estar surtando ouvindo isso agora. Mó paz, hein? Mas era isso, era neoperidin. E aí eu achava que o problema era a água gelada, mas tipo assim, eu vi que não era tanto só por causa da água gelada e tudo mais. E aí depois eu fui descobrir que não pode nem tomar nem tão gelado, nem tão quente também, que também prejudica, né? E isso também é algo muito contraditório, né? Porque somos seres humanos com corpos que têm sensações diferentes, né? Então tem pessoas que têm muito mais sensibilidade à temperatura
temperatura do que outras, né? E a gente for parar para pensar, a água, ela não passa diretamente pelas nossas pregas vocais, né? Sim. Mas, às vezes, a sensação, né, do frio e a sensação da nossa musculatura que laringe reagindo à temperatura da água traz um desconforto, gera alguma resistência ali na ação da prega vocal e que vai, de alguma forma, comprometer a nossa produção e a gente vai ter essa sensação um pouquinho mais difícil, né? Então, varia muito de um para outro. Agora, uma coisa que você falou que é importante falar aqui também é que a gente tem muito a condicionar a questão do preparo vocal, cuidar da voz, só para quem é profissional, né? Só para quem canta, só para quem trabalha com voz de uma forma mais ampla. Mas todo mundo que trabalha usando a voz durante o dia precisa sim fazer. Ah, Jéssica, quer dizer que todo mundo precisa fazer fono? A gente gostaria muito, né? Mas é uma coisa, para nossa realidade hoje, muito utópica, né? Porque nem todo mundo tem acesso. Mas eu recomendo, se você aqui no podcast, a galera em casa que talvez trabalhe com telemarketing, com atendimento ao público, procura um profissional, um fono, para te passar ali um treininho de aquecimento vocal básico para você fazer antes de você trabalhar, porque vai ser o que vai te preparar, não só para você ter uma produção vocal mais econômica, para você prevenir lesão, né, mas para você ter mais amplitude sem esforço. Eu costumo comparar ao processo de um jogador de futebol. Nenhum jogador entra no campo sem aquecer. Ele treina lá todo dia. Você já viu o jogador entrar? Saiu do banco, o treinador vira e fala assim, vamos, meu filho, tirou o colete e vai. Não, tem que aquecer. E a voz, ela também acontece por uma ação muscular, né? Então, a gente precisa aquecer as nossas estruturas para que a nossa voz consiga fluir de forma natural e evitando lesão. Então, essa ardência que você falou, né, que você chamou aí de calo, como as pessoas costumam conhecer, são sintomas de um quadro de abuso vocal, talvez, né, que se não for trabalhado, que se não for evitado, pode vir a ser uma lesão um pouco mais séria, de fato, a ter um nódulo, alguma questão que você vai precisar de um tratamento mais intenso. Então, você prevenir isso no seu dia a dia, né, fazendo um aquecimento que às vezes dura, sei lá, 5 minutinhos ali, que você faz 15 minutos antes de entrar. Eu mesma, hoje, eu fiz, durante a parte da manhã, alguns atendimentos, né, eu já estava com a minha voz aquecida, almocei e tal, fui fazendo manutenção. Então, chegando aqui, até no ônibus mesmo, eu fiz alguns exercícios mais de aquecimento, porque deu aquele intervalinho de 10, 15 minutos ali antes da gente começar a gravar. Então, eu vim reforçando. Não sei se vocês ouviram um pouquinho antes, eu fazendo eu estava fazendo o meu aquecimento, porque é importante. Se eu não fizer isso, não é que eu não vá ter voz, mas eu vou exigir mais da minha musculatura e provavelmente eu vou ficar mais cansada. E eu preciso da minha voz para trabalhar. Então, assim, eu preciso cuidar, né? Eu preciso aquecer, eu preciso desaquecer também, que é importante. E aí, a galera que não está entendendo nada disso aí, depois, se vocês quiserem, a gente explica isso, a gente combina aí uma oportunidade de falar um pouco mais profundamente sobre isso, mas é um tema que, para todo mundo que trabalha com voz, todo mundo que lida com a voz no dia a dia, é importante fazer, é importante estar atento para evitar lesão. Então, aproveitem aí o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, para pesquisarem mais um pouquinho. Se precisarem, a gente conversa. Legal. Eu te falei antes de a gente começar que sempre quando surge a oportunidade de um podcast parte 2, você viu, né? Ah, é verdade. O primeiro é um geralzão. A partir do segundo a gente entra nas temáticas. E eu já tô aqui me convidando né? Não, e eu nem gostei da ideia, né? mas é legal, porque enquanto você tava falando, eu lembro da quantidade de professores que eu tive que sempre reclamava, eu vou perder a minha voz. É porque os professores em si, aí falando de todas as matérias, principalmente colégio público, mas eu acredito que particular também, mas no público, principalmente pela quantidade de aluno dentro da sala de aula, porque o particular ainda tem uma dosagem ali de um número mais limite de aluno dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano do ensino médio, tinha 50 alunos dentro da sala de aula. Não cabia aluno na sala de aula e tava lá. E tadinho das professoras. Tinha que falar para que o aluno que estivesse lá no fundo conseguisse ouvir o que ela estava falando, e muitas vezes sem nenhum preparo para que a voz aguentasse. E professor tem um negócio de assim, a gente tem aqueles alunos que são mais atrevidos assim, né, que normalmente batem de frente, fazem aquela baguncinha assim,
E tem muito professor que tem aquela dificuldade de conseguir se segurar. E Sim. acaba gritando, acaba querendo competir em volume com o aluno, né? Eu dei aula também em escola, com turmas de fato mais reduzidas, mas eu já cheguei a dar aula para uma turma de quase 40 pessoas, que não foi numa escola regular, foi num curso, né, que eu fui ministrar. Mas, assim, para criança, para adolescente... E, gente, é difícil. Eu fiquei imaginando, falei, se fosse a minha realidade do dia a dia, eu ia ficar louca. Porque você precisa criar outros recursos para chamar a atenção daquela galerinha ali. Então tem, né? Usar linguagem corporal, usar mímica. Eu tinha uma estratégia, as minhas crianças eram bastante bagunceiras, assim, na sala de aula, né? Eu peguei Fundamental 1. Então tem uma fasezinha ali, né, de quarto ano, de terceiro e quarto ano ali, que é difícil conter a baguncinha da galera. Eu ficava na frente da sala e aí eu começava falando no meu tom, no meu volume natural, e eu ia abaixando a voz, abaixando a voz, abaixando a voz, né? Até ponto de eles não estarem entendendo absolutamente nada do que eu estivesse falando e eles iriam precisar ficar em silêncio para me ouvir falar. Funcionava na maioria das vezes, mas às vezes não funcionava. Aí eu ia caminhando pela sala, falando caminhando pela sala, usando muito do corpo, do movimento, porque eu também trabalhava já nessa época como cantora, dando aula de canto. Minha vida sempre foi multitarefa, né? Eu falei, eu não vou competir, eu não vou ficar sem voz, sabe? Mas eu entendo porque realmente é bem difícil. E imagina, né? Eu ali tinha 4 tempos de aula. Imagina um professor que tem 8 a 12 tempos de aula num dia. É muita coisa, gente. Nos 3 turnos, às vezes. 3 turnos é complicado. Então, a pessoa precisa, de fato, assim, ter uma orientação, né? E era muito legal, nessa época da escola, você falou algo que me fez lembrar que as minhas colegas das outras disciplinas falavam, menina, como assim? Quarta-feira a gente já tá aqui sem voz e sua voz está aí plena. Não sei o que eu falei, porque eu aqueço, porque eu uso de outros artifícios que não só a voz, quando eu tenho que entrar no estágio de chamar a atenção daquele aluno, né? Não chamar a atenção diretamente, né? Mas trazer a atenção dele para mim. Certo. E aí eu preciso, de fato, ser um pouquinho mais chamativa do que o aluno. Eu fazia dancinha, eu sou, né, bem assim, espalhafatosa. Então, eu pegava e fazia alguma brincadeira ali para trazer aquela atenção, para eu não exigir tanto da minha produção vocal e tudo mais. E é muito legal que quando a gente começa a dar atenção para a nossa voz no dia a dia, a gente consegue ter mais sensibilidade de perceber quando a nossa voz está num dia bom e quando não está num dia tão legal. Porque tem dia que às vezes a gente está ou resfriado ou não dormiu direito. E aí a voz não tá lá, essas coisas, sabe? Então é legal da gente entender que se a gente tiver alguma manobra ali, a gente pode amenizar o efeito ou favorecer para que aquela produção seja o menos agressiva possível. E a gente vai aprendendo a lidar com isso no dia a dia. Muito bom, muito bom. Aí, tá ali anotado, hein? Procurar fonoaudiólogo. Tenho alguns muito bons para indicar, inclusive. Muito bom, muito bom. E legal, Jéssica, a gente aproveitar esse dia mundial aí da... É mundial ou é nacional? É mundial? Dia mundial da voz. Mundial da voz, Isso. né? Você vê, olha que legal, né? Hoje, dia 16, é o dia mundial... Dia 15, na verdade, né? Mas aí amanhã, no caso, é o dia mundial da voz. E no dia 17 é o dia mundial da hemofilia, né? Olha que legal. Então, são datas, assim, importantes... Um dia depois do outro, né? Um é o que eu trabalho e o outro é o que eu tenho, né? É a hemofilia. Então, são 2 datas aí bem interessantes. Inclusive, gente, a gente vai ter um episódio especial aqui também. A gente tá... No dia que eu tô gravando, eu tô vendo como que vai ser, mas provavelmente nesse dia, é só você entrar lá no Instagram que vai ter tudo divulgado, tá bom? Tudo bonitinho lá. Tem algum vilão da voz? Algo que você fala assim, é um grande vilão. Evite fazer isso. Sim. Tem? Tem. Alguns. Cigarro, álcool, principalmente antes de uma atividade vocal. É bom evitar. Café em excesso. Aqueles negocinho que o pessoal tá fumando, aquele cigarro eletrônico. Deus me livre, guarde. Nem pensar. Vape, não. E tem artista que fuma aquilo antes de cantar, né? Tem. Infelizmente, a gente tem, assim, alguns profissionais, né, que não têm, pela sua própria cultura, né, pela sua própria origem, uma atenção tão voltada para isso, né? E é um trabalho até da classe dos fonoaudiólogos, dos otorrinos, dos instrutores de canto, né? Quando a gente consegue fazer isso, né, nas aulas,
trazer essa conscientização. E o Dia Mundial da Voz, ele nasceu por conta dessa necessidade, né, de trazer uma consciência de mais respeito à voz, de mais saúde à própria voz. Até mesmo porque eu penso que é um tiro no pé se eu sou uma cantora profissional e eu dependo da minha voz para sustentar minha família, eu não cuidar desse instrumento para fazer com que ele seja longínquo, para que ele consiga durar por muitos mais anos. Se eu tenho essa capacidade de cuidar, gente, eu sempre falo dele porque é um exemplo vivo que a gente tem, o Chororó. A qualidade que esse homem canta até hoje, com mais de 50, acho que até 60 anos de carreira, eu sou ruim de matemática, não vou lembrar desse número agora, mas canta com uma saúde, sabe? Com uma beleza, com uma voz assim que tá respondendo ainda à idade que ele tem, porque foi um cara que sempre foi comprometido com a carreira dele. E aí, quando eu olho para cantores que talvez não tenham essa postura, eu penso, não é falta de informação hoje. Se a gente for olhar lá para os anos 80, né, que, por exemplo, Elis Regina fumava. Freddie Mercury fumou durante muitos anos, mas não tinha aquela consciência. E o Fred, por exemplo, teve um dado momento ali, mais para o fim da carreira dele, que ele foi orientado a parar de fumar, por exemplo, porque dava para ver que o pouco de voz que ele ainda tinha, né, muito em consequência também da questão dele ser soropositivo e tudo mais, estava se agravando, estava se perdendo ainda mais por conta desse hábito de fumar. E ele cortou o cigarro, também muito ligado às outras questões de saúde, mas principalmente pelo compromisso que ele sempre teve em entregar o melhor para o público dele. E cantores que não têm essa postura hoje, como eu disse, é um tiro no pé, porque hoje a gente tem informação, hoje a gente tem no Brasil, antes era um pouco mais difícil e não era tão acessível quanto é hoje, mas a gente tem hoje no Brasil muitos bons profissionais da área de otorrinolaringologia, fonos excelentes, um corpo, assim, tanto da parte clínica quanto da parte educacional da voz, muito maior do que antes a gente enfrentava por aqui, né? Os avanços na ciência vocal, na pedagogia da voz, do canto contemporâneo, trouxe, né, essas informações de uma forma um pouco mais acessível, porque antes era muito restrito a quem trabalha de forma mais profissional e principalmente dentro da música erudita, que nem todo mundo tem acesso, que as grandes massas não têm. Mas ainda assim, alguns cantores hoje, infelizmente, não têm esse olhar de compromisso com a sua voz, né? E eu costumo trazer isso de uma forma direta também com o seu próprio público, porque pode ser que no auge da nossa idade, em que a nossa voz está ali maravilhosa, respondendo super bem, a pessoa às vezes não sinta tanto esses efeitos. Mas daqui a alguns anos pode ser que essa voz cobre. E aí a gente também tem na nossa música exemplos de alguns cantores que hoje em dia a voz está quase nula, né? Assim, a pessoa tem que fazer um esforço gigantesco para conseguir cantar de uma forma muito básica ali, coisas que, se ela tivesse cuidado, poderia estar fazendo tão bem quanto um chororó da vida, sabe? E as pessoas precisam se atentar quanto a isso. Muito legal, né? Cuidar da saúde da voz. As pessoas acham que é uma coisa que nunca vai perder, né? Pessoas. É engraçado. E realmente, né, essa data ela vem justamente para conscientizar, dar luz a essas coisas muito importantes, porque são coisas que a gente vai passando. Normalmente as pessoas lembram da nossa garganta quando dá problema. Quando dá dor, né? Quando dá problema, né? E aí, sei lá, como você falou, surge um nódulo e a pessoa já fica preocupada, nervosa. E é complicado mesmo, né? Porque às vezes a pessoa nem tem consciência que tem alguma coisa, né? Ela só começa a perceber quando de fato perde. E aí que é um problema, porque assim, é um dos principais indicativos, eu falo para os meus cantores. Se você começa a perceber que você fica rouco ou muito cansado depois de um show e tal, aquele ardência, cansaço, cara, procura um especialista na área. Eu normalmente, antes de iniciar um processo com a pessoa de canto, eu já falo para procurar um otorrino. Por quê? Eu quero que você procure um especialista para certificar de que a sua voz está em plenas condições para um trabalho de educação vocal, né? O canto, por exemplo. Porque
existe uma diferença, né? A fonoaudióloga, ela vai tratar a voz, ela vai reabilitar se tiver alguma lesão. O professor de canto, não. O professor de canto vai cuidar da parte estética, da parte de performance. Então, voltando lá àquele exemplo do jogador de futebol, é como se o médico, né, responsável, sei lá, ortopedista, por exemplo, fosse o otorrinolaringologista, o preparador físico fosse ou o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, e o professor de canto é como se fosse o técnico. Então, um está focado na performance, no espetáculo em si, um está focado no dia a dia, na prevenção, mas também no tratamento de alguma lesão que pode acontecer, e muitas vezes as lesões elas podem acontecer ou por um abuso vocal pelo uso mesmo, né, pelo tempo de atividade, ou talvez como consequência de alguma questão de saúde física, de saúde mental. E aí o fonoaudiólogo vai ser aquele profissional que vai tratar, e o médico é quem vai dar o diagnóstico. Então, o professor de canto, ele pode supor que esteja acontecendo algo, porque a performance daquele cantor vai revelar alguma coisa ali que não está muito legal. Vai estar com a voz comprometida em algum aspecto que normalmente aquele cantor executa bem. E aí o professor, sabendo disso, opa, olha só, isso aqui não está legal, vamos avaliar. Você já foi no seu otorrino? Você já fez exame? Seu exame está em dia? Ah, sua fono, como é que tá? Ou se a pessoa não tem, alertar sobre a importância de que, se a pessoa quer ter uma carreira sólida, né, que ela quer de fato investir, e principalmente que ela vai trabalhar com aquilo todo final de semana, porque tem cantor que trabalha de quarta a domingo. Nas igrejas, normalmente, agora é Semana Santa, então, é todo dia. Né? Mas se a gente for num retiro, tinha retiro de carnaval que eram 5 dias cantando o dia inteiro. Né? É verdade. Inteiro. É verdade. É muita atividade. E tá fora do padrão ali do dia a dia, da nossa rotina. É verdade. Então, se as pessoas não tiverem essa base, esse entendimento, fica uma coisa um pouco difícil, sabe? E aí, a importância de procurar quem vai saber resolver cada ponto é trivial para uma pessoa ter plenas condições. Porque se eu recebo um cantor que tem um nódulo, que tem uma fenda, eu não vou trabalhar com esse cantor. Eu não vou dar aula para esse cantor. Eu já tive aluno assim, que começou a fazer um processo vocal comigo, numa escola que eu trabalhei, e eu fui forçada a dar aula para a pessoa porque a gente não podia perder matrícula. Mas eu falei, eu não quero dar aula para essa pessoa agora. Porque essa pessoa, claramente dá para ver, eu não dei diagnóstico, até porque eu não sei fazer isso, eu não sou formada em medicina. Mas claramente dá para ver que o mínimo que a pessoa precisa, isso aqui não é um problema técnico, isso aqui é um problema vocal, é um problema de saúde que eu não tenho capacidade para resolver. Então, preciso que essa pessoa vá no otorrino. Se a pessoa for no otorrino e o otorrino liberar, aí beleza, eu atendo sem o menor problema. Aí eu fiquei ali coisa de 3 semanas com esse aluno, mostrando para ele do porquê que ele não estava conseguindo executar aquilo que ele precisava executar, do porquê que a voz dele estava falhando, do porquê que ele ia fazer qualquer coisa, ele já ficava com dor. E aí eu falei, tá vendo? Isso aqui não é normal. O normal é você chegar, isso aqui que é muito básico, você conseguir fazer. Então, vamos investigar? Faz o seguinte, mas eu não tenho como pagar um otorrino e pagar aula de canto. Eu falei, faz o seguinte, paga o seu otorrino. Depois você volta a me procurar. Paga a sua fonoaudióloga, depois você volta a me procurar. Conclusão, perdemos a matrícula. A escola, a coordenação quase me matou. Tô nem aí, né? Porque para mim a responsabilidade com a saúde da pessoa está em primeiro lugar. Coisa de 1 ano e meio depois, esse aluno voltou. E eu não estava mais nessa escola, eu já tinha saído por conta de outro compromisso. E aí a coordenadora me ligou. Fulano só quer fazer aula se for com você. Eu vou te encaminhar, eu já estava atendendo particular. Que legal. E aí ele falou para mim, eu perguntei, né? Acabou que a gente não conseguiu prosseguir por conta de deslocamento, né? Que na época ainda estava no presencial e não ia conseguir ir para o lugar que eu estava trabalhando na época. Mas ele falou, cara, sabe o que eu tinha? Eu estava com 3 nódulos vocais. Ele falou lá as regiões que estava e eu precisei fazer uma cirurgia. E aí eu não fazia ideia de que isso podia acontecer. Era uma pessoa bem humilde até. Mas foi importantíssimo, porque o meu otorrino disse que se eu demorasse um tempo mais, talvez nem com a cirurgia eu poderia conseguir reverter.
ou até iria conseguir retirar, né? Porque isso sempre, né, dependendo da região, sempre se consegue, mas que eu não ia conseguir cantar mais. E algo que eu amo tanto fazer, eu não queria deixar de fazer, então foi importante. Agora, e se eu tivesse deixado isso pra lá e continuasse? Só tinha forçado, né? Eu ia gravar ainda mais, ia poder levar um cara para um estágio muito pior do que o que ele já estava. Então, a gente como profissional, como professor, como cantor, a gente precisa entender que é corpo, né? Que da mesma forma que a gente pode tropeçar e ter uma lesão e quebrar um pé e precisar fazer uma físio e precisar fazer uma cirurgia porque rompeu o ligamento, a nossa voz ela também pode sofrer lesões que podem ser sérias se a gente não prevenir. E aí, o professor de canto ele precisa estar atento às orientações que o fonoaudiólogo deu, às orientações que o otorrino deu. Se a pessoa vai para uma aula de canto e o professor de canto não menciona em algum momento que a pessoa precisa, no mínimo, cuidar da voz e procurar um profissional para entender o que está acontecendo com essa voz, fica um pouquinho esperta, sabe? Tenta procurar por si mesmo. Às vezes você pode não ter nada, mas só o fato de saber que você já está bem vai dar um sossego para os outros profissionais poderem trabalhar, porque vai te permitir um instrumento 0 km, sabe? Que você vai poder ali trabalhar de uma forma mais efetiva. E para a gente poder trabalhar com segurança, saber que a gente está entregando e fazendo aquela voz performar no melhor dela, mas de forma segura para o cantor, é ainda mais legal, ainda mais especial. Porque possibilita o cantor ir muito mais além do que se a gente tiver alguma coisa ali limitando, que às vezes a gente nem consegue descobrir o que é, porque precisa de outro profissional para diagnosticar. Sim, interessante. Então, se o departamento médico não liberar, não pode ser escalado. Eu não... Tem professor que escala, né? Eu mesma já fui aluna que eu precisei uma vez passar por um DP. Quer dizer, desculpa, um DM. DP é pessoal, né? E no momento lá, a pessoa que estava conduzindo lá a minha aula não ligou muito, mas eu sempre fui meio chatinha com essas coisas assim, de procurar e ir mais a fundo. Só retomei para aula depois que estava tudo bem. Legal. E que legal a gente saber dessas informações que muitas vezes, como eu falei aqui, passa despercebido, né, gente? A gente, com a correria do dia a dia, nem para muito para pensar, porque ela tá falando aqui no caso do pessoal que trabalha com a voz, os profissionais, músicos e tudo mais, mas você aí, sei lá, tá sentindo alguma coisa diferente na sua garganta aí, procura ajuda, né? Vai atrás de um otorrino aí para poder ver o que tá acontecendo, porque não é brincadeira não, porque na verdade todo mundo utiliza a voz, né? Todo mundo se comunica, todo mundo conversa, todo mundo de uma certa forma tá usando esse instrumento tão importante. E, de uma certa forma, pode surgir algum problema que as pessoas vão só postergando, né? Vai passando, vai usando os neoperidin da vida, né, Thalinha? E aí vai só, como que é? Deixando dormente ali. Só dá uma mascarada, né? E vai empurrando com a barriga, né? Pois então, como que é? Novo trauma desbloqueado. Gente, pelo amor de Deus, né? Brincadeira, eu levo pro coração, não, brincadeira. Não, mas é um negócio sério aí, gente, ó, preste atenção aí, inclusive eu também vou prestar atenção mais vezes nessa questão, porque é o meu instrumento de trabalho também, né? Então é muito importante a gente ter essa conscientização. Eu acho que as pessoas, quando se conscientizam das coisas, elas têm grandes chances de, se caso tiver algum problema, resolver da melhor forma possível. Exato. E se caso não tiver, ela consegue conscientizar também outras pessoas. Total. E aproveitar o melhor que o instrumento tem para oferecer, porque a grande graça é essa, né? A gente tem um instrumento que nos possibilita ir além. Então, o maior problema que um cantor, principalmente iniciante, pode enfrentar, além, é claro, desses pré-julgamentos e, né, da sua própria consciência, é justamente não entender do porquê algumas coisas não funcionam para ele. Que talvez aquele cantor esteja associando a uma falta de talento, mas talvez ele esteja com alguma questão vocal ali que precise de mais atenção no primeiro momento e ele não sabe. Então, sabe, se a pessoa tá ali cantando, não sei, sei lá, tá num karaokê, e ela sabe que ela é afinada, ela sabe que ela canta bem, mas toda vez ela grita demais e sente que tá doendo, e aí vai chegar em casa no outro dia e vai cantar de novo e percebe que a voz não evolui. Opa, se não evolui,
alguma coisa tá fazendo de errado. É igual a academia. Quando a gente vai para uma musculação da vida, que se a gente fizer o treino certinho, nosso corpo vai mudando conforme as cargas, né? E a tendência é a gente ir aumentando essas cargas. Mas se a gente, de alguma forma, fizer errado, ou de mais ou de menos, aquele resultado não vai ser tão legal quanto a gente esperava. É verdade. Né? Então, é importante para trazer essa consciência. Se não está acontecendo por falta de talento, né, por falta de experiência, por que não está evoluindo? Tem alguma outra coisa aí que precisa ser avaliada. E aí, o professor de canto, né, num processo que a gente chama de avaliação diagnóstica, entendendo a realidade do aluno, a gente consegue criar algumas hipóteses e dar aquela chamada de atenção. Você precisa, antes de começar, procurar um otorrino. Tá legal aqui, mas vamos procurar o profissional só para a gente certificar de que a gente está indo bem, que a gente tem um caminho lindo para construir juntos, que você está com o seu instrumento a plenas condições de funcionar? Vamos embora. Então, sabe, é importante. Isso é muito legal. Perfeito, perfeito. E Jéssica, o Cante para esse ano tem novidade? Tem coisa boa para trazer pro pessoal aí? Como que tá a agenda 2025 aí para Cante? Tá muito legal, né? A gente está desenvolvendo alguns trabalhos novos que o pessoal vai poder conferir mais para frente, né? Eu vou abrir, a partir do segundo semestre, novamente um curso chamado Ser Cantante, que é um curso voltado para pessoas que, de fato, são bem iniciantes mesmo, que ainda não têm nenhum contato. Aquelas pessoas que acham que não têm talento, que é o que a gente vem conversando por aqui. Sim. Entenderem, praticarem os elementos fundamentais da música para terem aquela base musical e, a partir disso, entenderem se de fato é o momento de começar um estudo mais técnico do canto e tudo mais. Então, o Ser Cantante vai ser um curso voltado para esse perfil, né, para pessoas que buscam esse contato inicial com o canto, para entender os fundamentos e, a partir disso aí, escolher. Eu quero trabalhar isso aqui de uma forma mais individualizada, quero partir para uma aula de canto, ter um programa só meu, ou eu canto com um grupo, eu queria que o meu grupo e a gente tivesse um processo de formação junto, né? Eu tenho a possibilidade de fazer aula de canto individual, a aula de canto coletiva, e aí eu tenho grupos de 4 pessoas, né? Eu não costumo atender mais de 4 pessoas, porque eu atendo no formato remoto. Mais do que isso, eu acho que a entrega não fica tão legal. Então, 4 pessoas eu até consigo comportar. E algumas outras iniciativas que ao longo do ano o pessoal vai descobrindo, que eu ainda não posso contar, mas vem muita coisa legal por aí. E aproveitando, Thiago, justamente por ser um mês da voz, né? A gente sempre faz umas iniciativas muito bacanas na área do canto, não só eu, como professores, fonoaudiólogos, enfim. E lá no Cante, até o dia 15 de abril, né, até hoje, a gente está com uma promoção que está dando 20% off na matrícula. E a pessoa se matriculando ganha gratuitamente o meu e-book, que se chama Além do Chuveiro, um e-book com 20 estratégias para quem está com medo de cantar, aprender a superar esse medo e se sentir mais confiante para cantar em público. Então, para quem está assistindo o podcast, né, vai ter um QR Code. Deixa aqui embaixo, Nathalie. Aqui embaixo, em algum lugar. Trocou, agora troca para mim. Aqui, tá aqui embaixo. Para você realizar a sua matrícula, é só mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, né, que a equipe vai entrar em contato para finalizar a matrícula e automaticamente, assim que você fechar a sua matrícula, vão te enviar um link para você baixar o seu material de forma gratuita. E para você que ainda não quer começar, né, que não sente que talvez esse seja o momento, mas quer entender um pouquinho melhor, pode me chamar lá no direct do Instagram ou também no próprio WhatsApp e agendar uma aula experimental que a gente conversa, eu tento entender o que você gosta de cantar, quais são os caminhos para a gente poder iniciar um trabalho. Ou então, também está disponível o meu e-book, é só clicar lá no link que está disponível no Instagram, você também consegue baixar gratuitamente direto. Tá muito bom, muito bom. E qual é o seu Instagram, para o pessoal acompanhar? @cantecomjessica. Só que o Jéssica, gente, ele tem um Y. Minha mãe foi bem criativa no meu nome, né? E aí tá lá, Cante com Jéssica, com Yzinho. É facinho de achar. Vocês coloquem lá, vai estar minha foto com essa blusa aqui, com a outra blusa rosa e cantando, porque o objetivo é esse. Legal, cantar. Legal. Eu pensei que seu Jéssica tinha K também, tá? Você pensou? Pensei. Menino, mas você sabia que já escreveram o meu nome com G, com
o Y, ok, e aí com K e um H no final já. O H, Já escreveram o meu nome com H no final. Forçou. Forçado, né? Forçou. Aí não era Jéssica, não era Jéssica. Então, as pessoas me chamavam assim. Sério, já Parece aquele... Antigamente no Orkut, o pessoal botava, né? Botava AAH no final, né? Gente, olha como é que a gente tá velho, né? Orkut, olha a referência que a gente tem. O 30 anos tá aqui, ó, batendo. Mas não é aquela comunidade aí vinha tipo uma letra maiúscula, uma minúscula, um acento, um H, um símbolo. Gente, exatamente. Graças a Deus que a gente evolui. Exatamente, né? Então são os primórdios aqui da internet, né? Sim, E esses dias eu tava assistindo um documentário falando sobre o desaparecimento do MSN. O que aconteceu pro MSN ter desaparecido. Porque, tipo assim, a nossa geração usou muito, né? Demais. Só que, tipo assim, sumiu, né? Numa hora pra outra sumiu. E todo mundo parou de usar. Aí eu descobri que foi por causa do Skype. Sim. O Skype comprou o MSN e tentou migrar todo mundo. Só que ninguém... Não deu certo. O pessoal não gostou do Skype. A interface do Skype era bem difícil. Eu já cheguei a dar aula pelo Skype, você acredita? Quando eu comecei, a galera, pelo menos a galera assim da área de voz, né, usava um pouco mais o Skype porque era ali o mais conhecido, né? Sim. Na época. E, olha, isso pra curso mesmo. Mas era muito difícil de trabalhar com Skype, era bem ruim. Então, acho que por isso que não deve ter tido tanto engajamento. Assim. A adesão não foi tão boa. Pois e olha que eles pegaram tudo, eles pegaram o login, os e-mails, era tudo a mesma coisa. Era só a pessoa baixar o Skype e ia logar. Só não tinha aqueles bonequinhos que a gente usava pra chamar a atenção dos outros. Eu acho que é aí que eles perderam a mão. Foi, exatamente. Não tinha aquele negócio, tremia a tela. Não tinha. Que nós estamos velhos, Jéssica. Muito velho. Mas é isso. Isso daí serve como empreendedorismo também. Olha, se algo tá dando certo, você tem que ouvir quem é o seu usuário, não Totalmente. fazer as mudanças que você acha da tua cabeça, que é, né? E tem muita gente com saudosismo e sente falta mesmo dessa época. Eu acredito que se a empresa aí lançasse algo retrô, sabe, pra essa galera, tô falando que vai fazer muito sucesso, não, mas pra galera da nossa geração ali, pelo menos pra entrar, pra matar certeza. a saudade, né? E a gente tá nessa era da nostalgia, até na música mesmo, né? A gente vê esses movimentos de resgatar, né? regravação, banda. Agora tem essas coisas de formato MTG, que aí pega uma música e coloca... Gente, isso é pura nostalgia. É verdade. E é muito, assim, a nossa época, né? Eu, por exemplo, falei da Sandy aí. Hoje em dia, até quando eu comecei a estudar, e é uma curiosidade para eu falar que reflete bem o que a gente estava falando de, às vezes, a nossa opinião não importar tanto, né? No sentido do gosto, de um timbre e tudo mais. Eu não gosto do timbre da Sandy, da voz dela puramente dito, mas desde criança, quando eu imitava a Sandy, eu sempre reconheci nela uma cantora maravilhosa. Ela tem uma técnica absurda, mas o timbre, sabe? O timbre, gente, pra galera que tá em casa, pra você, é aquela característica que torna uma voz única, sabe? Aquela corzinha da voz, né? Entendi. Que diferencia uma pessoa da outra, um instrumento do outro, enfim. Eu nunca gostei tanto. E eu fui no show que eles fizeram do Nossa História, né? Que reuniu... teve uma turnê aí, mundial até... Eu fui no show do Rio, que foi o último show, foi praticamente um Rock in Rio do Sandy Júnior. Gente, foi um barato, porque você não via criança, você só via adulto. E adulto eu mesma, com faixa na cabeça e cantando, e ali é um movimento que é legal, né? Porque traduz muito também das nossas influências, das nossas referências, é um barato. Verdade. E eu acho que a tendência para os próximos anos é resgatar essas questões no final ali do anos 90, com anos 2000, né? Sim. Tá muito em alta, né? Sim. Você vê essa questão aí do próprio Rebelde, né? RBD. Sim, outro também. Né? Então, até hoje, eles fizeram o show recentemente também de turnê, não tinha criança, era tudo adulto. Ai, gente, nem lá. fala que até hoje eu me culpo por não ter ido nesse show. Era tudo adulto. E a gente era tudo criancinha quando passava, né? Thiago, eu aprendi, um pouco que eu sei de falar espanhol, eu aprendi por causa de Rebelde. Confesso isso pra galera. Eu era a Mia Colucci. Eu usava... Gente, vocês têm noção que eu cheguei no cabeleireiro. Eu tenho que falar isso, não tem muito a ver, mas pra vocês entenderem até onde a música influencia na nossa vida também. Eu cheguei no cabeleireiro lá no auge dos meus 12 anos e falei, eu quero cabelo igual da Mia. Pior besteira que eu fiz na minha vida. Mas assim, naquela altura, foi. Porque
era uma coisa, a gente tinha um contato, uma referência, era algo tão profundo. Sim. E hoje em dia é algo que, assim, ainda tem. Sim. Mas eu não consigo ver, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é pré-adolescente, que eu não consigo ver nele o mesmo entusiasmo que a gente tinha com arte, com cultura, como era na nossa geração, assim. Sim. Que era uma coisa muito mais presente, né? Eu vi uma reportagem, não é reportagem não, né? Eu vi um vídeo falando sobre isso, o porquê de que isso está acontecendo. Hoje em dia está muito pulverizado. Na nossa época, como a gente tinha menos acesso à informação, os adolescentes, as crianças assistiam sempre todo mundo a mesma coisa. É verdade. Então, quando você chegava na escola, as crianças da tua turma, ela viu na noite passada o mesmo episódio do Rebelde, igualzinho você. Sim. Só que hoje em dia a oferta é tão grande que essa geração não tem aquele referencial. Um assiste dorama, outro assiste anime, outro assiste outra coisa. Então não existe mais aquela, entre aspas, padronização daquilo que você está assistindo. Sim. Então existem bolhas. Então a galera hoje tem uma bolha ali de anime, que a galera se une. Ah, tal. Tem a galera de dorama, tem a galera lá da música coreana lá, o K-pop. K-pop. Uhum. Então são bolhas. Na nossa época, porque não tinha internet, da forma que tem hoje, a gente tinha o quê? A televisão, era o SBT. Então a gente Sim. chegava, assistia a Rebelde a semana inteira, chegava na escola e ia falar sobre o quê? Sobre o capítulo da noite. Sim. Na segunda-feira, a gente falava sobre o quê? Sobre o Pânico que passou Nossa, de noite, também. no domingo, né? Era isso. Então, era porque a gente sempre tinha as mesmas experiências. Por isso que essa geração de hoje não tem essa sensação. E a gente criava as nossas comunidades ali na escola, né? Exatamente. Gente, eu lembrei aqui porque, como eu falei, graças a Deus eu tive sorte das minhas escolas sempre terem aula de música na grade, né? E aí todo meio de ano e final de ano, a escola que eu frequentava fazia um festival. Era festival de poesia, eu amava participar. E o festival de música. A gente dançava, a gente cantava. Eu fazia um pouquinho de tudo, porque eu sempre gostei de tudo. Sim. Mas a gente chegou a fazer um cover de RBD, cara. Porque tava tão latente aquilo na época, todo mundo falando aquilo. E a nossa professora de espanhol foi a mais queridinha do momento. Por quê? Todo mundo queria aprender a falar espanhol, prestar atenção na aula de espanhol, para falar espanhol e cantar as músicas do RBD em espanhol. E a gente cantava. No espanhol, que talvez só a gente entendesse, sim, mas cantava. E era um barato, né? Então, a gente como professor também, não assim trazendo um saudosismo, mas a gente tentar identificar também com os nossos alunos essas preferências, essas referências, para incentivar, para dialogar, para trazer como algo que motive a pessoa a continuar produzindo arte. Sim. Porque, embora... E aí, questões de gosto à parte, né? Cada geração tem ali os seus ídolos, digamos assim. Sim. É muito importante a gente dar às crianças, aos adolescentes, essa possibilidade de sonhar. Essa possibilidade de olhar para um artista e falar: nossa, o que ele faz é tão legal. Eu me sinto tão bem ouvindo a música dessa pessoa. Quando eu canto isso aqui para alguém, eu sinto que alguém fica feliz com o que eu estou cantando, alguém fica bem com o que eu estou cantando. Por que não fazer isso mais vezes? Por que não eu participar de um festival? Por que não eu ir para para um programa e tal, e mostrar isso aqui que eu gosto tanto de fazer para alguém? Por que não eu reunir minha família, cantar para minha família? Por que não eu cantar num casamento de alguém da minha família? Por que não? Por que não ir lá para minha igreja e estar lá com os meus amigos e cantar na igreja? Se eu já vou na igreja todo domingo, o que custa eu cantar? Entende? E aí, quando a gente estimula as pessoas a terem essas referências e a criarem arte também, eu acho que fica algo muito mais natural da pessoa entender e se jogar nesse processo mesmo de se descobrir enquanto artista, enquanto cantor, enfim, e exercer arte, né? Comunicar através da arte, que é muito importante. É verdade. Muito bom, muito bom. Papo legal. Passou 2 horas rapidinho. Mas já, gente... 2 horas, né, Thalia? Faltam 10 minutos. Perfeito. Muito bom, muito legal bom. mesmo. Jéssica, obrigado, tá? Por você ter vindo aqui no podcast. Espero que você tenha gostado da experiência, do papo. E as portas estão sempre abertas aí para sua volta aqui e a gente poder aprofundar ainda mais os nossos assuntos aqui. Achei muito legal o nosso papo. Achei que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui interessante para a galera. E como eu falei aqui no início do programa, a nossa missão é agregar na sua vida. Então,
a gente sempre busca tirar algum ensinamento, algo de útil das nossas conversas para poder deixar aí o seu dia, ou no caso, né, sua noite um pouquinho melhor. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui. Fico muito feliz. Eu falei isso com vocês aqui no off, mas fico muito feliz de ver o caminho que você trilhou, né? Desde quando eu te conheci lá pequenininho. Tô velha também, meu Deus. Você sempre se comunicou super bem, então ver que hoje você utiliza isso também como um meio de trazer outras pessoas para um espectro de mais reconhecimento, né, de mais visibilidade, mas não só para agregar para essas pessoas, mas para quem está em casa, de alguma forma também se sentir convidado a investir em algum projeto, em algum sonho, é muito legal. Então ver que você, a Thalia, a equipe aqui do Noir fazem isso, me deixa também muito feliz, né, de lembrar que lá atrás, vendo vocês, vocês perseguiram, vocês continuaram e trazendo uma missão que é tão importante. Então, para quem está em casa, né, muito obrigada também por estar aqui ouvindo, compartilhando um pouquinho. E o Cante com Jéssica também está de portas abertas, né, para todo mundo, para vocês, né, o que a gente puder somar e contribuir para que a gente cante mais, seja mais feliz cantando, mas principalmente cante com consciência, com liberdade, com confiança, a gente está aí para somar. E tem aquele ditado, né? Quem canta, os males Seus espantam. males espantam, Então, verdade. Vamos cantar, ser mais felizes. Eu não conheço ninguém que cante que fique triste. Eu também não. Parece que a música ela já vem acompanhada com alegria, né? Então... Porque eu vou te falar, a gente fica triste, a gente tem problema como todo mundo, mas só que quando a gente canta, a gente vê na nossa voz também um instrumento de cura pra gente, né? E muitas vezes a gente tem esse ar, assim, solitário do artista ali que se recolhe dentro de si mesmo, e a música é uma companhia maravilhosa para a gente trazer os bons sentimentos à tona, celebrar, compartilhar esse sentimento com as pessoas, mas para aqueles sentimentos que talvez não são tão legais assim, às vezes a gente não consegue expressar para alguém, a música ela entra em lugares que muitas vezes os gestos, as palavras não conseguem, né? Então, a gente se sente mais fortalecido. Então, é por isso. Talvez você não se sinta à vontade de cantar em público ainda, de estar num projeto, mas comece a cantar mais, comece a cantar quando você estiver alegre, principalmente quando você estiver num dia ruim, num dia triste. Comece a enxergar também a sua voz, a sua companheira, para você celebrar os momentos bons, mas principalmente superar aqueles que não forem tão bons assim. Muito bom. Galera, olha, podcast sensacional, hein? Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like aqui, siga a Jéssica no Instagram, siga a gente também. Todas as novidades são postadas lá no nosso Instagram. Gratidão à Free Online, SAF Assistencial, Soneca Colchões, grandes parceiros aqui do nosso programa. Galera, amanhã, quarta-feira, tem podcast, tá? A gente vai ter podcast, se Deus quiser, 3 nessa semana, 3 episódios. Porque na semana passada a gente só teve um episódio. A gente teve alguns imprevistos com o convidado, ele teve que desmarcar, então a gente vai colocar o episódio nessa semana. Não é com o mesmo convidado, a gente vai ver uma nova data, mas por uma causa especial, no dia 17 de abril, quinta-feira, a gente vai ter o Dia Mundial da Hemofilia. E a gente provavelmente vai ter um episódio muito legal. Vai ser um episódio à distância, tá? Não vai ser aqui presencial, não. Eu vou estar aqui, meu convidado vai estar em São Paulo. E ele é um influencer que também é hemofílico, e ele mostra o dia a dia dele, ele é professor de educação física, enfim, a gente vai conversar sobre os desafios, os avanços tecnológicos também do tratamento da hemofilia aqui no Brasil. A gente já teve um podcast bem legal também à distância com a Tânia, ela é presidente da FBH, né, Federação Brasileira de Hemofilia, foi um episódio também à distância, ela lá no Rio Grande do Sul, participando com a gente aqui no podcast. Tá bem legal também, você pode assistir aqui no nosso canal e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amanhã, como eu falei, tem episódio, a gente vai receber o Matheus Silva, ele que é nutricionista também, treinador, professor de educação física, e a gente vai poder trocar uma ideia sobre treinamento. A gente citou aqui sobre musculação, né? Dieta, a importância de se alimentar bem. O Matheus já esteve aqui no nosso podcast, vai retornar trazendo também as novidades que ele sempre tem aí para trazer pra gente aqui no nosso podcast, beleza? Então acessa o nosso canal aí amanhã, 8 horas da noite, e na quinta-feira também, 8 horas da noite. Thalia, obrigado aí, tá sempre na nossa
operação do podcast. Podcast bom, hein? Bom, né? Você aprendeu bastante coisa, Thalinha? Aí... Ah, que bom, gente. Feliz. Você viu que ela tá de olho, né? Né? Tá nos seus stories lá. Eu né? vejo, tá? Tá vendo? Gente, beijo no coração, tá? Até o próximo. Tchau, tchau.